Oi, oi, mulheres, tudo bem? Sejam muito bem-vindas a mais um podcast Pô de Rosas, nosso terceiro episódio com a Lude, Cris, Gabi e Gil. Vamos lá, Cris? Vamos lá. Gente, muito bom estar aqui com vocês. Eu separei alguns temas que eu acho que são temas super importantes para nós do mundo feminino, né? E hoje a gente colocou aqui uma série de temas que a gente pode conversar, mas a gente decidiu falar de um tema que ficou um pouco mais aceso na nossa mente nos dias de hoje, que é a facilidade ou não de se dizer não e a importância de se dizer não. E aí eu vou começar com você, Ju. O que você acha sobre a importância de dizer não e o impacto quando a gente não consegue se impor? Eu acredito que nós, mães, principalmente, né? Depois que a gente vira mãe, a gente tem essa dificuldade. Algumas mães, tá? Eu vejo algumas mães com essa dificuldade, que é muito importante o poder de dizer. A gente precisa dizer não. E na sociedade, né? Hoje a gente passou por um acontecimento de uma pessoa que demorou para nos dizer um não. E aí poderia ter nos gerado um problema. Então, assim, a gente precisa saber dizer não e saber dizer um não no momento certo. Sim. Então, De forma empática, né? Uma forma empática, a gente precisa saber usar as palavras. Você não precisa dizer não, não quero, não gosto. Não, você pode dizer de alguma forma carinhosa o não. E é muito importante o poder do não. Principalmente hoje em dia, que é um mundo do sim, né? Muito permissivo. Muito permissivo, que tá tudo tudo pode, né? Tá tudo muito, né? Se tem amor, tá podendo. E eu acho que hoje é mais que importante a gente dizer não. Sim. Na verdade, tem uma frase do Steve Jobs que eu gosto demais, né? Que ele falava sempre que foco é saber dizer não. Então, quando você sabe dizer não, você consegue manter o foco nas coisas. Sim, sim. Porque se tudo é permissivo, igual a gente falou, você tá focando em quê? Aí não tem mais amor, né, também. E aí eu até trouxe essa questão, né, pra vocês. Eu tinha muita dificuldade de dizer não. Então eu lembro do meu marido falar assim pra mim assim, nossa, mas você não fala não nunca. Você até festa de cachorro que as pessoas te chamam. Eu também tenho você essa vai. dificuldade. E eu falava assim, mas eu acredito que se a pessoa me chamou é porque ela quer minha presença, né? Ela se importa. E tudo bem que eu não possa ir, né? Eu só preciso explicar, dar um motivo plausível. E isso foi muito claro pra mim. Uma vez que eu fui fazer uma festa de aniversário, eu chamei um grupo de amigas e uma amiga falou assim, não, eu não vou poder ir porque eu vou estar brincando, minha filha vai brincar com a filha da outra menina. E aquilo pra mim, eu falei assim, gente, que falta de consideração, né? Eu tô fazendo uma festa, eu chamei poucas pessoas e aí a filha dela não pode brincar. Mas depois eu entendi que pra ela aquilo era importante naquele momento pelos motivos dela. Sim. Né? Mas pra mim, pra mim foi inadmissível, mas ela teve o foco de dizer não e não esconder, não precisar Sim, inventar uma desculpa. foi verdadeira, né? Porque a gente ainda tem essa, né? A gente tem, mas como é que eu vou dizer isso? É melhor inventar uma desculpa, eu falar Ou que não sei quem mentir ou doente. omitir, né? Exatamente. E uma coisa que eu penso também, aí eu vou acabar entrando em outro tema do que você falou, eu acredito tanto na importância de dizer não, eu sou um pouco diferente de vocês. Eu acho que a vida foi me ensinando a dizer sim. Porque quando eu era mais nova, eu era muito egoísta. Então, eu era realmente focada em mim mesma, né? E o fato de eu ser focada em mim mesma fazia com que eu pensasse única e exclusivamente em, tá bom para mim? Eu quero, não quero? Se eu não quero, não. E eu percebi ao longo da minha caminhada que eu magoei muitas pessoas, porque não é necessário também. Nem que eu diga sempre um não, porque eu não tinha uma empatia de entender, por exemplo, que era importante para a Lud estar lá. Então, eu analisava sobre a minha ótica. Hoje eu posso, não posso, hoje é dia de brincar com as crianças, não é? Quer dizer, o universo era sempre ao redor da Cristiana. E aí, ao longo do tempo, eu falei, não, existem outras pessoas. E é extremamente importante um ato de servir, às vezes, muitas vezes, hoje em dia, eu faço coisas e me obrigo, né, por assim dizer, a dizer sim por amor ao próximo. Então, isso eu acho que é uma conquista muito importante. Mas, um pouquinho do que a Lud falou, o que eu sinto das pessoas que têm mais dificuldade de dizer não, e eu procuro não fazer isso, é também uma necessidade de troca. Então, não é porque você está me dizendo sim que eu preciso te retribuir o seu sim. Sim. Então, eu acho que é muito gostoso também, e eu tenho certeza que hoje você já tem muito mais clareza disso, eu acho muito gostoso também quando a pessoa pode me dizer não, seja porque ela simplesmente não quer, e está tudo bem. E ao dizer sim para alguém, eu procuro trabalhar no meu coração de que eu não esteja esperando de que ela me devolva na mesma moeda, porque
Os relacionamentos, quando eles são pautados nessa troca, eu acredito numa relação, independente de qual é, gente. Relação em casamento, relação com filhos, amizade, trabalho. Eu acredito em relações construídas pela troca. Mas não é uma troca programada, não é uma troca na mesma moeda. Ah, você foi na minha festa, eu vou na sua festa. Às vezes eu não fui na sua festa, mas sei lá, no momento de grande tribulação da sua vida eu estava lá. Sim. Então, é muito gostoso. E aí tem um livro que acho que a gente citou no último episódio, que é o das linguagens do amor, que você disse que leu. Uhum. As linguagens do amor é muito sobre isso, é você entender que, cara, talvez eu não estarei na festa, mas que em outras situações é a minha forma carinhosa de dar o meu sim. E de estar com você nos momentos que você precisa. Então, eu não tenho dificuldade de dizer não até hoje. Na verdade, o meu trabalhar é, cara, eu vou porque eu amo. Então, eu vou dizer sim, porque é importante para aquela pessoa e acaba se tornando para mim. Olha que interessante. Como a partir do momento que eu fui trabalhando em mim, se tornou gostoso para mim também, vários sims que eu passei a dar, né? E a gente fala muito assim, a dificuldade de falar não, mas a gente tem a dificuldade muito maior ainda de ouvir o não. Sim. Né? Então, assim, exatamente, por exemplo, pra mim, ela me falar não, pra mim era óbvio que a pessoa ia. Mas então, você acha que a dificuldade de ouvir o não se dá porque você pensava que por você dar tudo pro outro você tinha que receber? Sim, exatamente. Porque eu não tenho dificuldade de receber não. Então. Não, eu falo ok, porque pra mim eu posso dizer não também. Porque quando você se dispõe demais, sim, você quer que as você pessoas fica em dívida, as pessoas ficam em dívida com você. A gente acha que elas ficam, né? Exatamente. Outro dia eu tava conversando com uma amiga também, e aí a gente combinou um almoço, e aí depois ela falou assim, ai amiga, é porque eu não tô sabendo como te dizer, não sei o que. Eu falei, o quê? Você não pode? Tá tudo bem, não precisa você. Mas a pessoa tem uma dificuldade de desmarcar um compromisso. Eu falei, tá tudo bem, mas hoje eu entendo isso. Sim. Né? Então foi a preparação. Eu sempre tive muita dificuldade de falar não. Isso é uma grande dificuldade que eu tenho sempre. Tanto no casamento, quanto com o filho. Eu até tenho trabalhado isso muito em mim com relação às crianças, né? De nem sempre dizer o sim na hora de comprar, nem que seja um Kinder Ovo ali na esquina, né? Então, eu estou tentando trabalhar isso em mim para poder não ser tão permissiva, né? Sim. Mas eu sempre tive muita dificuldade de dizer não. E aí eu vou trazer, você falou, trouxe para os filhos, eu vou trazer para dentro do relacionamento também, que aí é onde a gente cai no que a gente está vendo, esses relacionamentos com pornografias. Hoje em dia, né? Sim. Porque a mulher não quer falar não pro marido porque ele vai procurar outra. Uhum. Então ela começa a ceder coisas que não tá dentro do padrão dela, né? E aí ela começa a fazer coisas que não é do que ela esperava, porque se ela dizer não... Ela não se sente à vontade. Exatamente. E aí é onde começa o casal a se perder. Sim. Né? Eu cheguei a mandar no grupo, né, de como que agora os relacionamentos sobre ter uma terceira pessoa, né? Os relacionamentos abertos. Sim. Né? E que as mulheres estão aceitando muito isso e muitos homens aceitando também. A gente está falando de mulher, mas muitos homens, as mulheres estão trazendo muito isso para o relacionamento. Porque, e se não aceitar é porque não me ama. Né? Então, os valores se perdem quando você não tem estabelecido esse equilíbrio do sim e do não. Né? Sim. Os valores estão invertidos, na verdade, né? Todo sentido. É porque hoje eu vejo que as pessoas têm que estar, além de auto se afirmando, a gente tem que estar sempre sendo bom em tudo. Uma boa mãe, uma boa esposa. Se meu marido me procura todo dia, eu tenho que estar ali todo dia. E você tem que falar pro seu filho ou pro seu marido que eu não estou bem. Né? A gente conversou esse negócio da árvore de Natal e eu falei, né? Eu falei num grupo que a gente tem, eu falei, gente, eu não tô bem. Este ano eu não vou colocar árvore de Natal. E aí, conversei lá em casa, expliquei, eu tenho um filho de 6 anos e ele já é uma criança que entende. Eu falei, meu filho, este ano a mamãe não vai montar árvore, porque a mamãe não tá bem, por tudo que nós estamos vivendo no país, e a mamãe não tá com o coração aberto pra fazer. E ele, mamãe, mas eu quero. Eu falei, não, mas ele não. E ele super entendeu. Então, assim, eu podia inventar 50 coisas pra ele, né, até pra mim mesmo, ou então montar pra agradá-lo. Então, lá em casa, eu acho que na minha vida toda, eu sou muito de dizer não, assim, não tenho essa dificuldade, tanto com o meu marido, com meus filhos, para amizade. Então, eu acho muito importante, né? Eu não minto. Deu para almoçar, eu vou almoçar. Não deu, coloco como prioridade. Eu tive muito esse problema de, por exemplo, a pessoa fez por mim, eu achava que tinha que fazer, ou então a pessoa tinha que fazer porque eu fiz por ela. Sim. E aí, até uma determinada fase da minha vida, eu sofri muito com isso. Sofria, porque, meu Deus, a pessoa não me ama, a pessoa não gosta de mim, porque eu fiz por ela, esperando que ela fizesse por mim, e ela não fez. Então, isso também eu trabalhei muito. É isso que a Cris falou, né? Esperar alguém troca, e aí eu trabalhei muito isso em mim também. Graças a Deus, consegui me libertar. Mas o não, pra mim, assim... Por isso, quando a pessoa não fala um não, às vezes mente,
Aí eu não consigo entender, sabe? Porque eu nunca fui assim. Sim. Mas eu entendo. Eu entendo que ela falou não porque ela não consegue dizer não. Mas ela precisa saber que precisa dizer não, né? Em vários momentos da vida, né? Tanto com os filhos, com o marido, amizade, isso é... E aí eu vou trazer um pouquinho para a área, né, assim, da questão do trabalho, do empreendedorismo, que muitas vezes é preciso a gente também falar alguns sims, né? Porque assim, nesse caso em especial, né, a gente está falando de um serviço, um prestador de serviço, que para ele talvez ela teve dificuldade de falar não, mas que ela poderia ter falado um sim e garantido, né? Porque quando infelizmente, a gente está batalhando na área profissional, Sim. a gente vai ter que entender que não é tudo que a gente não faz só o que a gente gosta, mas o que é necessário. Sim. Né? Então, é muito importante achar equilíbrio, né, entre as coisas. Total. E eu acredito que, falando agora do dizer sim, né? Eu acredito que o que faz grande diferença, especialmente na carreira, acho que no relacionamento também, porque você trouxe esse contexto de uma terceira pessoa no casamento. Eu acredito que é tão poderoso quando você tem um alinhamento de expectativa. Eu falo que o alinhamento de expectativa, ele é o pilar de todas as relações. Então, eu não tenho dificuldade de ser líder, né? Dentro da minha história de empreendedora de muitos anos, eu não tenho dificuldade. Por quê? Porque eu tenho, primeiro, não tenho dificuldade de dizer não. Segundo, eu entendi num dado momento de que é necessário que a gente faça um alinhamento de expectativa. Então, assim, eu sigo em todos os relacionamentos. O que eu posso esperar? O que você vai fazer que está infringindo valores primordiais? Então, vou tentar me manter aqui na temática do empreendedorismo. Eu digo que dentro da minha empresa existe uma base onde ninguém pode mexer. Eu falo, essa é uma estrutura, e eu falo isso muito claramente. Então, quando eu chego a um ponto de desligar um funcionário, essa funcionária é porque ela desejou infringir várias regras que estavam muito claras que não deveriam ser infringidas. Então, eu falo, olha, que existe uma base e essa base não está em negociação. Para trabalhar comigo, eu funciono dessa forma, esse é o meu modus operandi, é a forma que eu penso e eu não estou disposta a negociar. Não são coisas que eu estou assim, nossa, será que mudo, será que não mudo? Será que quero, será que... Não, eu não quero mudar. É muito importante a deixar forma, isso claro, né? E está muito claro. Agora, todo o resto pode ser questionado. Todo. Porque eu tenho uma gestão altamente participativa. Então, tudo, 100% do que eu vou fazer dentro da empresa, e é muito da minha filosofia de vida, eu coloco a pauta e falo, você concorda? Tá legal? Não tá? Nossa, faz muito sentido, porque outras pessoas podem ter tido uma visão que eu não tive, e tá ótimo, eu estou super disposta a mudar tudo. Agora, tem E o que é o modus operandi que eu não estou disposta a negociar? Tem a ver com os meus valores. Por isso que eu falo que eu não estou disposta. Não adianta você ir por aí, porque você vai infringir um valor que eu não estou disposta a negociar. Aí vamos falar do relacionamento. Para mim, é inimaginável manter um relacionamento onde, por não entender quem eu sou, e a gente pode falar um pouco de identidade, que eu aceitaria uma terceira pessoa na relação. Mas isso é para crise. Eu acredito que outros casais podem participar de uma dinâmica como essa e serem muito felizes. Eu, como cristã, eu não consigo imaginar como que isso poderia acontecer, né? Mas, para mim, não tem a ver com os meus valores, não tem a ver com o que eu desejo para a minha vida, o que eu desejei construir para a minha vida desde sempre. Então, é uma dinâmica a qual eu claramente falaria também, olha, isso aqui é um modus operandi que não pode se trocar. A pessoa resolveu infringir a regra, uma funcionária, um relacionamento ou qualquer coisa, então é uma situação de sentar, conversar e analisar se é possível se manter ou não. Sim. E eu acho que é muito bom que tenha essa clareza. Só finalizando, é muito difícil lidar com pessoas que não sabem dizer não. Porque você não sabe o que tá bom para ela. Você nunca Olha que às vezes você está cometendo um erro gravíssimo, E ela não fala, trazendo tudo uma bem, mágoa não tá absurda. tudo bem, né? E ela tá assim, tá bom. E você tá realmente, porque tem gente que fala assim, eu escuto muito isso. Nossa, mas ela deveria saber. Eu falo, gente, não deveria. Ninguém deve saber nada. O óbvio precisa ser dito. Então a Gabi tem dificuldade de dizer não. Se a Gabi não me dizer o limite o qual eu posso ir, eu posso ultrapassar esse limite infinitas vezes mais, magoá-la, te trair, te fazer se sentir péssima, sem que sequer eu esteja percebendo que eu estou fazendo Sim, isso. Isso é muito injusto para os dois. É verdade. Entendeu? É o tal do óbvio, que não é óbvio. Que não é porque óbvio. o óbvio, ele é individual. Né? O que é Cada óbvio pra tem mim uma não vai ser opinião. óbvio pra Gabi. Isso. Né? E assim, é muito legal, vou até trazer uma coisa que a gente fez entre a gente antes de começar esse projeto, né? É exatamente de falar o que é bom e o que é ruim. Alinhamento, Né? expectativa. Porque É o ditado, ninguém sabe o que muda o quê. Se Sim. você não fala,
Tem como Não saber. tem como. A né? chance de você se decepcionar é muito grande, né? E a expectativa, a sua decepção é o tamanho da sua expectativa que você coloca na pessoa. Exatamente. E o difícil é quando a gente lida com pessoas que têm dificuldade também de ouvir um não. Aí você fica naquela, eu tenho dificuldade de dizer não e a pessoa que está comigo tem dificuldade também de ouvir não. Então você fica naquela, Uma né? dinâmica. Essa dinâmica eu é digo, ruim. Aí você vai só alimentando essa dificuldade cada vez mais. Eu digo, Gabi, que para cada oprimido tem um opressor. Entenda, às vezes, todo relacionamento conjugal, de amizade, filho, mãe, filho, não importa, do trabalho, só existe um oprimido, uma pessoa que não pode se posicionar, que não pode falar, que tem medo, ou qualquer outra coisa, porque existe um opressor. Mas, de igual modo, o opressor só cresce porque existe o oprimido. Sim. Então, entenda, as relações que a gente busca, elas são relações de equilíbrio. E existirão nessa relação, na minha visão, os momentos onde você está... É uma balança de Libra, né? Isso. Tem hora que, por mais que você fale assim, gente, isso pra mim está extremamente dolorido, mas eu vou me calar pelo bem de todos. Sim. E você segue isso, essa dinâmica de tem dia que eu tô calada, tem dia que a luz está calada, eu acho que ela é necessária em todos os lugares. Sim. Mas quando a relação, seja ela qual for, já existe essa dinâmica do opressor e do oprimido, ela já se tornou disfuncional. Aí ela sendo disfuncional, é necessário que se busque talvez ajuda, não sei, ou que busque tentar trazer esse equilíbrio. Sim. Porque uma das duas partes, ou se bem pensar, as duas partes sofrem muito, né? Na minha visão. A gente vê muitas mulheres reclamarem, porque eu me anulo, eu deixo o melhor pedaço de carne pro meu marido. É a falta de amor, né? Porque, por exemplo, a Gabi, ela não consegue dizer não pros filhos. E aí, o amor principal é colocar limite. Sim. É você dizer não. É você preparar um serzinho ali para a sociedade, né? Então, a partir do momento que você libera, que você fala assim, que você cede a uma birra, você, poxa, hoje não é dia de comer doce, então, mas ele chora, você vai lá e cede, ele vai pro mundo, né, achando que pode tudo, que eu vou poder fazer tudo, e não vai, né? Não vai. Então, tanto a esposa que às vezes cede pro marido, porque o marido não tá, às vezes ele quer algo a mais, ela cedeu uma coisa que não tá dentro dos valores dela para ter um casamento, ela é a falta de amor por ela. Sim. Então, tudo tá ligado ao amor, o amor próprio, o amor com o esposo, né? A partir do momento que trai fora, o filho, é tudo voltado pro alto amor, né? O amor com o próximo, o amor por você. Isso aí, Ju. Esses dias eu estava conversando com uma amiga a respeito de compra, né? Hoje em dia a gente tem muita facilidade de ter as coisas, né? A gente que tem, graças a Deus, condições de ter as coisas, é muito difícil impor limite, né? Amiga, não há. É porque Aí, por exemplo, você vê seu filho te pedindo um doce, sei lá, que seja uma balinha na padaria. Mas aquele dia não é dia de chupar uma balinha, vamos supor, uma segunda-feira. Eu também tenho dificuldade. Eu tenho muita dificuldade de negar a balinha pro meu filho. Vou lá e vou comprar a balinha pra ele, entendeu? Sim. Aí é isso que eu também tô trabalhando. Por exemplo, eu vou no shopping e falo assim, ó, hoje não é dia de comprar nada, não vamos nem entrar na Ciatoy. E aí hoje eu já estou trabalhando isso e eles já estão entendendo. Chega no shopping, aí ele já me fala, mamãe, hoje não é dia de comprar nada, né? Então, assim, hoje é dia só de a gente tomar um sorvete. Hoje é dia só da gente almoçar. Hoje é dia só de... Então, isso que eu também estou trabalhando para não dar tudo o que quer, porque é difícil, só concluindo, né? assim, ó, e isso é legal, sabe, Gabi? Porque você já tem que colocar o limite antes. Olha que legal que você, né? não, legal que você falou antes de sair de casa. Expectativa, você já falou, não vamos comprar nada na Ciatoy. Né? Eu aprendi então, isso muito vamos na padaria, ou então essa semana doce é só sábado e domingo. Então vai na padaria sabendo que não vai comprar aquele doce. Então a gente precisa colocar os limites e não ceder. Porque quando você cede, aí você perde onde você perde a autoridade. Toda a autoridade. Eu aprendi isso muito por conta do Miguel, né? As terapeutas falam muito isso comigo. Para ele não se frustrar, para ele não entrar... O Miguel é o autista, né? Então, para ele não se frustrar, para ele não entrar em crise, eu preciso sempre antecipar o que a gente vai fazer. É muito importante para ele. E aí eu comecei a fazer isso com a Maria, ou seja, não é só para crianças atípicas, para pessoas neurotípicas também é muito importante. E vou te falar, não só para criança, para adultos, principalmente. Exatamente. O combinado não sai caro, né? Não sai caro, gente. Quando eu penso em criação, falando especificamente de crianças, né? E no meu caso, acaba que eu tenho a mesma dinâmica com funcionário, apesar de não serem crianças, mas trazendo mais para essa visão como mãe, eu penso da seguinte forma: a minha experiência de vida me mostrou
que eu tenho 2 homens, né? Então eu não tenho menina, então o fato de eu não ter menina, eu não tenho uma outra dinâmica de criação. Pode ser que se eu tivesse uma menina, eu pensaria talvez de uma forma diferente. Mas eu tenho 2 homens, e eu tenho 2 homens, e a dinâmica que eu tive ao longo da minha vida me fez acreditar que homens que não tiveram limites são uns bobões. São homens que não têm, que não passam orgulho para uma esposa no dia de amanhã. Ai, meu Deus. São homens que não trazem um orgulho para a sociedade. Se a gente pudesse resumir, são homens fracassados, né? Se a gente pudesse colocar num estereótipo, são homens que não conseguem segurar o rojão, minha irmã, porque a vida do adulto, ela é difícil. A vida do adulto, ela é difícil, e a vida do homem que realmente vai se casar e vai constituir uma família, que quer ser ali... quando eu falo provedor do lar, eu não vou entrar tanto só no mérito financeiro, mas o mérito mesmo da masculinidade da casa, do sacerdote do lar, daquele que vai direcionar a sua família, do líder da família. Sim. Então, até porque hoje em dia a mulher trabalha fora, então uma questão financeira ela pode ser uma dinâmica completamente combinada, aí está tudo bem. Mas, e esse homem, se ele não teve limites em casa, deixa eu te falar uma coisa, o mundo vai engolir ele. Uhum. E hoje o que tem acontecido, a gente daqui a pouco vai falar um pouco sobre feminismo, o que tem acontecido hoje esse homem ele não está preparado para essa mulher, ele não está preparado para esse mundo, para o mercado de trabalho totalmente voraz, com pessoas altamente preparadas. As mulheres de hoje, você pega a molecada hoje de 20 anos de idade, tem gente ganhando 1 milhão por mês. Uhum. Então, assim, se você não prepara hoje, eu tenho essas conversas com os meus filhos. Acontece alguma coisa, eu falo, deixa eu te falar uma coisa. Desde isso que eu falo, deixa eu te falar uma coisa, você é homem. Você é um menino de 6 anos de idade, mas você vai ser homem, provedor, vai ter que ter força, músculo. Você acha que comendo desse jeito você vai ter músculo? Aí os moleques ficam assim, mamãe, agora eu tô ficando forte. Eu vou ter que ter músculo, sabe? Porque homem sem músculo, ele não dá conta do rojão aí do mercado, da vida. Então, assim, aí eu convido ele para uma coisa que eu não tô querendo fazer com que ele hoje, eu nunca joguei nos meus filhos, na idade atual, a responsabilidade do homem da casa, não isso. Uhum. Eu deixo claro de que eles são crianças, não, mamãe, tem que comprar tal coisa e tal caro. Essa não é uma preocupação sua, tá, filho? Essa não é preço não é uma preocupação sua. Então, assim, eu deixo bem claro que hoje não é o momento deles terem preocupações de adulto. Mas como crianças, mãe, tá muito difícil fazer isso. Eu falo, mas é assim mesmo, você vai conseguir. Se você persistir, filho, você vai dar conta. Sabe por quê, mamãe? Porque sem persistir, aí os dois parece um coro. Aí, mamãe, a gente não chega a lugar nenhum. Eu falei, não chega a lugar nenhum. Entendeu? Lá em casa então, a minha criação, a minha da Joia é mais parecida. Eu sou muito assim lá em casa. Então, se eu falei que não tem doce, não tem doce. Não cedo lá em casa. E não tem nem, eles nem perguntam a segunda vez, que eu já olho e falo assim, o que eu falei pra você em casa? Amiga, aí já olha assim pra mim. O João vai pra uma casa de um amigo. Chega lá e a mãe oferece o quê? Não, tal dia não é dia de comer doce. Nossa, que lindo. Sabe? Porque ele já sabe. Não, isso não funciona. Coca-Cola, não deixa tomar coca. É o meu, não sei e mais. E aí, se a gente tá em algum lugar, ele fala, mamãe, posso tomar coca? Com certeza. Mas ele fala que não é dia. Sim. Ele fala, vou comer, mas não é dia. Ele come, mas ele fala que não. Ele já sabe que não é dia. Que na casa dele não tem. Quer dizer, as regras estão claras. Porque né? as regras estão muito claras. E eu deixo bem claro, né? Porque, assim, eu já tenho um marido que tem essa dificuldade. Sim. O meu esposo tem dificuldade de dizer não. Ele pensa igual você. Ele fala assim, como eu tenho condições, eu não vou dar pra ele. Porque ele passou muita dificuldade, né? Eles principalmente as pessoas passaram necessidade. Não, e ele fala, se eu tenho condições, eu vou dar pro meu filho. Eu falo, mas não é assim. A gente pode dar no momento certo, a gente tem que dizer não no momento certo, ele precisa entender o valor daquilo lá. Então eu preciso, na minha casa, ser mais firme com meus filhos, porque o meu marido tem essa dificuldade. Então eu tenho que tomar a frente. Porque se somos nós dois cedendo, liberando, dizendo sim, eu vou ter uns dois irresponsáveis. Exatamente. Ou não vai aguentar a competitividade que o mundo tá aí. Não leva paulada na rua, Tanto né? que eu estava escutando ontem uma entrevista e falando um pouco dessa questão de herdeiros, né? Do que era importante, né, do ponto de vista de herdeiro. Ao fato de você chegar numa determinada idade, você receber uma boa bolada dos seus pais, faz de você um qualquer. E aí a pessoa que respondia falou assim, olha, eu não penso nisso, eu acho que tem muito mais a ver com a criação que essa pessoa teve do que com o fato dele ter recebido. Porque, e o que ele falou é o que eu já vi acontecer em vários momentos. Assim, porque eu já vi 2 tipos de herdeiro. O herdeiro que recebeu e um ano queimou todo o dinheiro que o pai fez uma vida inteira, tá? Porque ele foi, enfim, comprou não teve limites, não sabe lidar com aquilo. E teve o herdeiro que já estava caminhando, trabalhando, de repente até já administrando a empresa do pai,
recebeu lá 1 milhão, por exemplo, de herança. E o cara pegou aquele dinheiro e triplicou. Por quê? Porque, na verdade, ele entendeu ao longo... E isso não se aprende, gente, quando você está com 18 anos para cima. Isso é no doce. É no entendimento básico de que, olha só, não, mamãe falou não. Ó, isso aqui não. Sabe? É você tentar trazer as prioridades. Gente, valores. isso é bíblico. Porque tá lá, quando Jesus deu os dons dele... Né? Ele deu os dons. O que você fez com o dom que eu te dei? Perfeito. Né? Tem gente que teve um que multiplicou, teve um que escondeu. Não, eu guardei, Senhor. Eu guardei com medo. Sim. Né? E aquele que multiplicou, ele foi... O que Deus quer que a gente faça com as coisas? Que a gente multiplique as coisas. E que a gente multiplique as coisas boas, que a gente multiplique a sabedoria, né? Exato. Então, e eu acho que é trazer isso. Tudo que a gente quiser ensinar hoje dentro de um lar, para o marido, para o filho, para quem quer que seja, a gente tem exemplos claros na Bíblia e atuais. Exatamente, né? concordo. Então, trazer realmente o cristianismo para dentro do lar e mostrar que não é nada da sua cabeça inventado. Exatamente. Eu faço o devocional, e o devocional eu faço mais ou menos como você está falando. Eu não pego e vou ler a Bíblia, aquela coisa que as minhas crianças vão ficar totalmente apáticas. Eu pego e falo, filho, deixa eu te falar uma coisa, ó, aconteceu isso, isso e isso, aí Davi foi lá e aconteceu assim, ele se empoderou de tal coisa. Por quê? Para os meninos tentarem trazer os acontecimentos bíblicos, os ensinamentos bíblicos lúdica, de uma forma lúdica, mas que eles peguem a essência dos valores. Sim. O meu filho Diogo tem 11 anos, a gente passou por uma situação onde eu coloquei ele de castigo. E no Natal ele me pediu de aniversário, para você ver o tanto que a minha criação é simples. No Natal ele me pediu de aniversário um mousepad, que eu comprei de fora, um mousepad, ele tem um computador, um mousepad que liga a luzinha, não sei o que coisa tal, que é tipo gamer, né? Gente, eu fiquei com o coração partido. Ele tá de castigo até o dia 30 de janeiro, porque amanhã é dessas, né? Isso aconteceu na semana do Natal. E ele vai ficar de castigo sem o computador e sem ele não tem celular. Gente, mas essa carinha aqui. Mas é o melhor castigo. Mas esse é o melhor castigo, gente. Isso não é castigo, gente, não é castigo. Isso é bênção. Não, é bênção. Isso é libertação, né? É libertação. Não, mas não, peraí que pra ele tá sendo, né? Não foi. Pra ele não tá sendo. Vai, peraí que eu vou contar. Foi no início. Mas, amiga, eles acostumam com os castigos. Não, mas... A psicóloga falou que castigo você tem que dar por um pequeno prazo, porque se você estende, eles acostumam e não tomar nem aí. Aí já acostumou, ficou ótimo. Não, mas aí, vamos lá. Aí eu fui e falei assim, olha, até final de janeiro. Beleza. Ele, tudo bem. Daqui a pouco meu filho estava caminhando no condomínio, daqui a pouco meu filho está jogando bola. E ele mesmo fala, mamãe, a gente já fez um projeto lá em casa de ano fitness, tá? Então, assim, tá todo. Por quê? Ele tá buscando outras coisas. Porque eu sou super a favor do tédio. Eu sou mamãe super a favor do tédio. E aí, onde que meu coração sangrou? Essa semana chegou o mousepad. Só que o mousepad não tem função nenhuma sem o computador. E eu tinha visto, né? Porque eu comprei pela internet, eu vi que tinha chegado. Cheguei em casa, o que eu pensei? Achei que o Diogo ia chegar assim, mãe, chegou, deixa eu usar. Gente, eu cheguei, o Diogo tava jogando bola. Aí, daqui a pouco, eu cheguei nele e falei, meu amor, você viu que chegou seu presente? Aí ele só olhou pra mim e falou assim, vi, mamãe? Tá, eu guardei. De jeito. Aí, mas eu que tive vontade de falar, meu filho, pode usar, mas seu mousepad. E aí ele não falou nada. A única coisa que ele me perguntou uns 2 dias depois, falou assim, mãe, até quando que é mesmo meu castigo? Aí eu falei assim, até o dia 30 de janeiro. Ele falou, nossa, eu tô doido pra usar meu mousepad. É mousepad que chama? Mousepad, não, gente, é mouse, porque o mousepad é o que fica embaixo, né? É um mouse, gente. O moleque ganhou um mouse de Natal. É todo colorido, né? Todo colorido, é gamer e tal. Então, assim, eu sou super a favor disso, de coisas simples, dos meninos, assim, cara, ganhar um mouse e ficar, cara, assim, feliz, meu Deus, foi o meu presente. Meu filho, o Heitor, ganhou uma mochila. Ele já ia ganhar a mochila, mal sabia ele que ia ganhar a mochila. Aí ele foi e falou assim, mamãe, eu quero uma mochila do Homem-Aranha. Eu falei, claro, eu já pensei, já comprei a mochila. Eu falei, claro, mamãe vai te dar essa mochila, filho. É de Natal que você quer? Eu falei, mamãe. Eu falei, então tá bom. Você merece uma mochila. Certeiro presente, né? Certeiro, ganhou a mochila. E aí acho que a gente fecha assim, essa questão de dizer não, né? Se você tivesse, na hora que ele, não, tá bom, vai lá e usa, né? Se você determinou o prazo, tem que seguir o prazo. Tem que seguir. Né? Aí não negociei, apesar de ter desejado ceder, me mantive como fina, minha filha. Fingi que não era comigo e a vida passou. Entendeu? Ele tá mais ativo, né? Ele brinca mais, quer caminhar, tá se alimentando melhor. Por quê? Porque não deixa eu ficar no computador.
Mas é uma dor que você tem que crescer dói. Crescer dói. Né? Crescer dói. O crescimento deles vai doer, o seu crescimento enquanto mãe vai doer, enquanto Gente, esposa é vai importante doer. quando tá o pai e a mãe também como um acordo. Na né? mesa, Porque é muito difícil. não, e precisa, isso é muito importante. Porque se eu coloco uma ordem e não é cumprida porque o pai vai lá e passa por cima, Não, aí fica muito difícil, né? Sim, não, é Então, essencial o alinhamento, o né? alinhamento, isso. E é legal você trazer isso aí também, porque assim, o que a gente vê muito, eu fiz um post semana passada falando sobre a questão do casamento, né? De que os casais têm que continuar namorando, né? Que isso fortalece, reacende o sexo e tal. E aí veio uma pessoa lá e falou assim, tudo muito bonito, mas aqui em casa... Na teoria, né? Aqui em casa, eu estou me separando porque meu marido, ele só quer transar, dar umazinha, e tá bom, e tipo, não tem carinho, não tem nada. E se a gente for parar pra pensar, a realidade da maioria das mulheres é essa, né? Assim, É o próprio prazer e o outro tá ali. e não só isso. Aí vem na questão dos filhos. Você tá ali, a mãe que Não quer fazer existe tudo uma parceria certo. ao longo do processo, né? E aí o pai tá tocando o terror, né? E aí vem, enfim, tudo. A mulher quer crescer financeiramente, o homem tá puxando pra trás. Acomodado. Então, é preciso, em todas as relações, em todos os momentos, a gente tentar buscar o equilíbrio. Sim. É muito bonitinho, pintado, mas a gente pode tentar começar a fazer o mínimo, Sim. né? E a gente tem que começar, porque senão a gente realmente se perde enquanto casal. Mas, Lud, chega aquele assunto que a gente conversou no outro podcast, acho que foi o segundo, das mulheres que às vezes não se cuidam. E aí, por exemplo, até pro sexo, elas acham que o marido tem que procurar, e aí elas não podem fazer, não podem preparar. Não tô falando no geral, tá? Mas existe muito essa mulher que às vezes ela também está largada, ela também não tá procurando ter um casamento, né? Colocar o limite do marido, que eu quero fazer assim, quero fazer assado. Não, vamos fazer assim, vamos fazer desse jeito. Também a gente tem essa dificuldade também nessa De parte direcionar. do sexo, tem um tabu, porque o marido, às vezes, né? Então, isso é importante também ser muito conversado dentro do relacionamento, né? A mulher precisa falar. Ela precisa falar, olha, vamos fazer assim? Vamos viajar só casal? Lá em casa eu tenho muita essa dificuldade. Meu marido não quer sair sozinho, não quer levar... Não quer... Meu Deus do céu, amiga, seu celular, me perdoa. Gente, eu tô com essa taça que vai para um lado, e essa taça vai para o outro, essa taça vai para um lado. Me perdoa, Ainda bem que não caiu na amiga. roupa, né? Gente, quando a gente faz assim ao vivo... Ao vivo é assim, acabamos de quebrar uma essas taça, viu coisas. quem tá aí no Spotify. Mas A Cris Medan acabou de quebrar Acabei aqui. de quebrar uma taça, Mas ela não tá bêbada gente. ainda, gente. Tá Não, tudo gente, eu dei bem. alguns golinhos só, porque realmente a bichinha ficou... É porque eu tô tentando administrar o microfone, o celular com os temas e a taça. 3 e aí, copos aí, uma 3 xícara. copos que Meu eu já vou Deus, afastar. amiga, você tá perdida. Amiga, é muita informação pra minha mentalidade, pra minha mente, mas vai dar certo. Me perdoa, tá? Relaxa, menina. Vamos Acontece. deixar assim? A gente deixa aqui, vamos só tentar. Quer dar um pause aí? Não pode, precisa pessoal. não. A gente faz assim, minha filha, a gente vai... Quem sabe faz ao vivo, como já dizia Faustão. Né? Quem sabe faz ao Vamos deixar, vivo. vamos só deixar aqui pro cantinho, daqui a pouco ninguém nem lembra. Mas, é lógico Mas ó, que eu vou daqui a até pouco eu vou aproveitar querer essa outra questão da taça aqui, exatamente. porque esses dias eu tava conversando com uma pessoa e aí ela falando, né, gente, eu vivo no meu relacionamento, no meu casamento pisando em ovos. Fala de novo. Obrigada, querida. Desculpa, não ouvi. Ela falando, né, porque eu vivo no meu casamento pisando em ovos, porque se eu deixo cair uma coisa no chão, meu marido já vem brigando. Sério? Isso é super comum. Mano, é muito comum. Porque se pisar eu em ovos nossa, por medo. por medo, porque aí o marido vai brigar. Então assim, eu acho que muitos casais até casam com expectativas alinhadas e elas vão perdendo a Vão se essência, perdendo, né? Mágoa, a vai. essência delas dentro do casamento. Sim. Porque às vezes aquela mulher ela Ali, casa Gabi, tão pra apaixonada e é super comum que ela case muito apaixonada. Sim. E aí gente, ela vamos ser acha, honestos, esse homem também casa muito apaixonado. Sim. Mas ambos vão se perdendo, como você colocou, no meio do caminho por mágoas e às Não, vezes... amiga, gente, não é esse é o isso. Lucas. Eu acredito, Obrigada, sabe em meu quê? Que a mulher, ela vai ser sempre a cabeça da relação, do casamento, do lar dela. O marido, ele pode ser no início, tá namorando, tá apaixonado, ele pode fazer... Depois ele não vai fazer mais durante muito tempo. Tem uns homens que fazem, né? Eu acho que são raros os homens que, né, que estão sempre A cabeça fazendo. em que sentido que Eu você fala? também. Mas a mulher, eu acho que a mulher ela vai estar sempre procurando, sempre fazer algo Você vai quebrar de diferente. novo? Vou não, amiga. A mulher que vai procurar sempre algo diferente,
Vamos sair? Vamos fazer tal coisa? É uma fantasia, um negócio assim, num aniversário de casamento, aniversário dele, né, decora o quarto. É sempre a gente, assim, é um pouco cansativo, muitas vezes é cansativo. Sim. Só que nós precisamos entender que a gente tá sempre mais ativa para manter um casamento, a Essa união questão da do família. romantismo e tal, O romantismo, né? deixar pra viajar, sabe? Pega na mão, o cara tá bravo ali, aí sabe, você vem aqui. Quebrar e um meu pouco amor, isso, eu né? faço muito Clima. lá em casa. Meu marido é muito estressado. Eu sinto muito meu marido, né, gente? Porque é muito ele assim. Ele é muito estressado, ele trabalha muito. E aí eu falo muito pra ele assim, eu falo, meu amor, calma, né? Olha, vamos fazer assim, vamos Sim. fazer assado, vamos não sei o quê, vamos deixar as crianças. Ele tem muita dificuldade em algumas coisas, mas eu converso muito com ele. Né? Claro que eu acho que tem muitos homens muito mais difíceis, né? Muito mais turrões, muito mais encrenqueiros, e se mexe até em coisas do lar, né? Mas a gente precisa ter mais sabedoria, né? A gente precisa estar à frente dessas coisas, assim, de casamento, né? Uma coisa que eu acredito muito nas relações, especialmente atualmente, baseado até no que a gente falou de uma questão de criação e tudo mais. É possível, amiga, muitas vezes, para a mulher ter toda essa sabedoria, toda essa leveza em lidar, porque os papéis, do ponto de vista de energia feminina e energia masculina, eles estão muito bem, claramente estabelecidos. Sim. Então, nas relações e nas famílias funcionais, tá? E quando eu digo funcionais é porque funciona, não significa que não tenha problema, adversidades, Sim. né? Às vezes, problemas muito sérios, podendo incorrer até numa separação. Mas as relações onde essa dinâmica do masculino e do feminino estão claras, é muito mais possível para uma mulher ela manter-se nessa posição de uma mulher sábia. A palavra de Deus nos fala o quê? Que a mulher, ela traz essa sabedoria, ela traz essa leveza, essa feminilidade para casa, mas que o marido traz para dentro de casa, ele ama a esposa, assim como Deus ama a igreja. Amou a igreja. Deus amou a igreja. Então, o que acontece? Em isso acontecendo, se amar, isso né? está acontecendo, o fardo da mulher é qual? Qual é o fardo da mulher onde um homem que está dentro do seu lar, ele ama Cristo, assim como ele ama a esposa, assim como Cristo amou a igreja? O fardo dela é esse. Mas, amiga, nem todo casal tem um relacionamento Não, deixa eu só continuar o raciocínio. nestas sabedorias. Não, mas não nem tô falando de ser nessa sabedoria. Eu tô falando o seguinte, O é certo é muito esse. fácil para a Sim. mulher, não é fácil, pelo amor de Deus. Mas a mulher, quando ela tem que o desafio diário dela é lidar com o mau humor do marido, uma diversidade ali, uma tribulação dos filhos, Papel e ela definido, fica aqui, né? ó, é o papel do feminino. Eu acredito, Sim, eu acho papéis lindo o jeito que Deus definidos criou mesmo, isso. né? Porque ela tá aqui, ó. Ela, não, meu bem, calma. Meu filho, vou colocar o almoço. E pá, mesmo que ela trabalhe, eu não tô falando de Haja uma mulher. resiliência. Ela tem, porque ela tem aquela força para fazer aquilo ali. Por quê? Porque o feminino dela tá amplamente confortável de exercer o seu papel, porque o masculino, gente, uma coisa que eu sempre falei, a mulher que quer um homem muito doce, casa com a mulher, meu irmão, então casa com homem frouxo. Porque você não vai conseguir. Se você casou com um homem de verdade, o bicho é bruto, de vez em quando é mal-humorado, porra, tá difícil. E tá tudo bem, minha irmã. Não E a vai, gente não, fica fica aqui, morrendo de senta aqui. vontade de namorar. Cada vez que é grosso, você fala, é hoje. É hoje. Porque o feminino e o masculino tá ali, ó, se atraindo. Agora, eu modelo muito essa minha visão, por quê? Porque eu conheço uma bagatela de mulher que vive outro universo. É exigido dela a feminilidade, a calma, o meu filho, o esposo. E o marido é uma merda, minha irmã. Ama ninguém, trai, pornografia, Álcool, não sustenta droga. direito a família, álcool, drogas. Aí a mulher tem que ser o homem, a mulher, Jesus Cristo, o Espírito, tudo num lugar só. Aí essa mulher, uma hora, ela fala assim, cara, não consigo. Não Aí é consegue, onde né? ela começa a vir o quê? Com a masculinidade. É onde as famílias vão ficando disfuncionais. Então, eu acho que o retrato da sociedade atual se a gente for falar da sociedade de um modo geral, essa é a dinâmica. Homens completamente perdidos na sua posição, homens que não entendem, porque Muitas mulher vezes culpa nenhuma... das mulheres. Muitas vezes culpa Culpa das das mulheres. mulheres, E né? até porque essas mulheres, em algum momento no passado, foram as mães desses caras, tá? E assoprou pra ela o quê? Todos os papéis.
Ela tem que ter a feminilidade, ela tem que ter a docilidade, mas ela também tem que pagar o boleto, o aluguel, o correr atrás, o não sei o quê. E aí, poxa. E ela pode ser aí a fica mulher muito mais pesado. sábia, né? Ela pode ser a mulher mais sábia do mundo, mas ela não tem um apoio. Ela não tem Condições. onde se apoiar. Não tem. Então, assim. Uma carga muito pesada. E por favor, eu sou totalmente a favor do que você falou. também. Eu só tô dizendo que é muito Mas para isso insustentável acontecer, esse a gente papel. já falou também sobre você não casou enganado. Mas assim, Mais ou menos, não, amiga, não, amigo, não é mas assim, assim, não. acho que as pessoas elas se perdem às vezes no meio do caminho. Sim. Eu tô assistindo uma série muito boa, não sei se vocês já assistiram, This Is Us. Poxa, assisti todas. Sensacional. Assisti toda, Eu amo completa. This Is E aí Us. tem aquele momento que ele tá no bar, né? E o cara fala, pô, sua mulher é Que o pai maravilhosa. dele o pai dele era alcoólatra. E ele, falando mas do- eu do tô falando Jack. do Jack. O Jack tá no bar e ela em casa com as crianças e ele cada vez ele bebendo mais. E é um casal incrível. Incrível. Uma sinergia incrível. Exatamente. E aí ele fala, pô, sua mulher tá em casa, né? Essa mulher é maravilhosa. E tanto que ele casa, né, com a mulher dele depois. E aí ele chega, ele vai comprar um presente achando que aquilo vai suprir, que aí muitos homens acham isso, né? acho que presente Não, mas eu vou. supre. Aí ele vai chegar em casa bêbado com um presente e só quando ela tomou uma atitude, realmente, ela reagiu. Porque o relacionamento é ação e reação. É ação e reação. O problema é que essas mulheres, muitas vezes, é só ação de um lado e elas não têm Eu vou força. pegar esse exemplo aqui, que é perfeito, que eu me lembro perfeitamente, eu assisti todo a tô minissérie. assistindo ainda. Mas eu vou pegar, porque isso é bem no início, acho que é no Aham. primeiro e segundo episódio. Vamos lá, um casal extremamente, enfim, amoroso, excepcional, e tá muito clara essa relação do feminino e masculino, tá bom? E aí ele começa a beber, porque ele foi criado por um pai alcoólatra, e ele começa a beber. Deixa eu te falar uma coisa, ela teve uma conversa com o Jack. Uma conversa com o Jack. Uma conversa de chegar nele e falar assim, deixa eu te falar uma coisa, se vira. Você está bebendo, eu não sei o que você está fazendo, mas você vai se virar. Porque a gente tem filhos, não sei o que, coisa e tal, e te vira. Deixa eu te falar uma conversa. O cara se aprumou, se ajeitou, viu que o bicho ia pegar pro lado dele, e a vida andou. Estabelece-se de novo o quê? Relação masculina e feminina. Pega 20 anos com esse cara bebendo. 20 anos com ela criando os meninos, 4 filhos, e vai para um lado e vai para o outro, e o cara não tá conseguindo suprir as necessidades da casa, vira um bobão, não consegue dar o exemplo que ela quer. Tu acha mesmo que depois de 20 anos ela tá falando assim com ele? Ela tá chamando ele de seu merda. Se ela ainda Entendeu? tiver Mas falando virou, alguma coisa, né? Mas é tiver isso que eu tô falando. falando. Então, assim, há muitas vezes a mulher fala assim, nossa, você não tá sendo sábia. Calma. Tem que ter um contexto por trás. Mas existem mulheres que são tolas, tá? Existem sempre mulheres um que têm contexto. toda uma ambientação para ser muito feminina, mas ainda assim preferem ser tolas. Mas tem muitas que realmente, cara... E, infelizmente, existem muitas mulheres sábias, mas que estão à mercê De homens tolos. de homens tolos, mas ela não tem um emprego, ela não tem um estudo, ela não tem, Pronto. e aí ela tem que se sujeitar, Submeter. né? Então tem muita mulher se sujeitando, e assim, ela pode ter um relacionamento maravilhoso com o mesmo cara, a partir do momento que ela descobre quem ela é, ela entra no mercado de trabalho, ela começa a se olhar, ela começa a olhar pra ela de novo. Sim. Essas mulheres, elas se anulam, ela virou a esposa do fulano, ninguém nem sabe o nome dela. Exato. Ninguém nem sabe o nome dela, a esposa do Jack. Exato. Né? Não é. Tanto que o cara vai lá e fala, sua esposa é maravilhosa. Sim. Por quê? Porque as pessoas sabem quem é ela. Quem tá de fora tá vendo, né? Só a pessoa que tá ali naquele mundo dele não vê. Não consegue. Então é muito E nem necessário. ele vê, né? Nem ele vê. É muito necessário que a mulher não perca a identidade dela. A identidade. Porque às vezes ela é uma super mulher, mas ela se perdeu no meio do caminho. Aquele homem ele vai crescer ali e depois ela não tem mais volta. Passou 20 anos e ela virou a dona do lar, a mãe de fulano, a esposa de ciclano. E quem é a fulana? Sim. Né? Então, é muito importante. E eu sou super a favor. Eu acho assim, quando eu penso na família que Deus criou, tal qual Deus criou, tal qual Deus sonhou, e para as famílias que estão realmente o homem e a mulher prostrados mesmo nos pés do Senhor, deixa eu te falar uma coisa, eu creio que são muitas adversidades. É um marido, às vezes, extremamente sobrecarregado pela sua responsabilidade. Mas eu acredito que aquela mulher consegue ter muito amor e sabedoria ao lidar com aquilo. Sim. Entendeu? Do mesmo jeito que talvez ele vai ter muito amor pelaquela mulher, nunca vai desrespeitar a mulher dele porque ela é do lar, por exemplo. Sim. Porque ele ama Cristo, entendeu? Ele olha para a cruz, quando ele olha para a esposa dele, ele não vai ver, nossa, minha mulher não se cuida, nossa, minha mulher tá aqui cuidando de 4 filhos. Não, ele vai falar assim, cara, Que lindo, que né? bênção, cara, que eu arrumei Deus uma me mulher deu uma como mulher essa. dessa, né? Que riqueza de eu poder falo isso muito com as minhas trabalhar. pacientes. Às vezes elas falam, meu marido já nem me olha mais. Eu falei, cara, seu marido tá muito mais apaixonado, às vezes, por você agora. Você deu a coisa mais preciosa, você deu um filho, você tá cuidando da casa, você tá se... Né? Isso vai passar, né? São fases.
A gente está sempre querendo viver na fase seguinte, a gente não está aproveitando as fases Porque sempre atuais. coisas boas, né? Não consegue lidar com a cruz, com o quarto escuro, né? E aí, trazendo de novo o exemplo da série, ela era do lar. Ela era do lar, total. E só que ela era Mas extremamente eu acho sábia. que tem Sim, o marido que vê a mulher, que é dona, né, do lar, que tá cuidando dos filhos, ele respeita ela, né? Total, Tem tem aquele muito, homem amiga. que aí é esse marido que essa o mulher tolo. se A gente queixou. pode usar como exemplo. Falou, não, Ícaro meu de marido Carvalho, não me gente. olha, meu marido não me... E um monte de coisa. Porque realmente o cara, ele tá na rua, ele tá vendo E mulher. não espera nada em troca, né? Ele Tá não, ali ele não pensa, fazendo, poxa, é não uma tá ali fase, pensando que né, a mulher vai que ter ela que fazer está algo aqui. em troca. Claro Mas- que é internet, né, gente? Mas um modelo que eu tenho, baseado único e exclusivamente do que eu sou capaz de assistir através de um único stories, uma sequência de stories, é a linha de raciocínio que o Ícaro tem. Sim. Tá? Pra mim é perfeito, o Ícaro de Carvalho, pra quem não conhece. Por quê? Porque ele é um cara que saiu do zero, com a esposa dele, ambos vivendo no zero. Hoje ele é um cara milionário, tá? Muito mais do que milionário. Ele simplesmente fala, ele deixa muito claro de que está zero envolvido com as questões da casa e que quem cuida de tudo da casa, da administração do lar e dos 3 ou 4 filhos que eles têm é ela, e que ele só precisa pagar o cheque. Ele fala, não, eu tô com a parte mais fácil, que é pagar as contas. Mas é um cara que está sempre em casa. Mas eu tenho certeza, gente, que ele não está sempre em casa cuidando, ajudando a esposa dele a trocar Mas tá fralda. dando não, atenção, né? mas ele tá Tá lá, sendo cara. presente. Ele é o cara, ele não tá na gandaia, ele não tá nas curtições por aí. O cara tá em casa, ou tá trabalhando, ou tá em casa, tá com a esposa. Sim. Ambos são milionários, aí todo mundo pergunta assim, nossa, mas e se por acaso você se separar? Primeiro que ele fala que ele nunca vai se separar, mas ele fala, olha, 50% é dela. Porque de fato é, né? 50% é dela. Porque ela tá trabalhando também, né? Porque ela tá trabalhando Cuidando também. lá dos filhos é muito Exatamente. mais trabalhoso. É né? isso, entendeu? Então, é muito Educando legal ele eles, né? enxergar esse lance. Ele fala, cara, eu tô trabalhando pra gerar dinheiro e ela tá trabalhando pra desenvolver os meus filhos. Isso é muito Sim. mágico, Eu vi cara. o Wendel também. O Wendel de Carvalho, uma pessoa perguntou Wendel, pra ele. Uma mulher exatamente, perguntou pra ele assim, uma pessoa na caixinha lá dele, e a sua esposa não trabalha? Ele trabalha. Trabalha, ela tem o curso dela, tudo com a internet, ela negócio vende coisa de Sim, emagrecimento. ela é muito boa, né? Sim. E ele fala, mesmo se ela não trabalhasse, tudo que é meu é dela. dela. Se ela quisesse ficar em casa, eu ia super apoiar. Exato, Nós gente. dois somos um casal, o que é meu é dela, o que é dela é meu. Isso é então, tão assim, importante, essa né? sociedade hoje tem esse, já mudamos de assunto, né? A sociedade hoje tem essa cobrança, né? Que a mulher precisa trabalhar, precisa empreender, precisa ganhar dinheiro, e aí até o próprio marido cobra dela. Não incentiva ela, não, vamos fazer o seguinte, se eu tenho condições, é importante você cuidar dos nossos filhos, da educação deles, levar, buscar, você estar presente aqui, pra gente, eu estar lá atrás, trabalhando, Se isso é ganhando ok dinheiro, pra você, entendeu? vamos seguir Isso assim. é um valor que acho que poucos homens entendem. Eu vou falar de Sim, mim, é né? poucos, Desejo, né? aqueles desejos íntimos do coração. Eu, quando eu era mais nova, eu fui uma pessoa criada para trabalhar, tá? Eu fui criada por uma mãe, infelizmente minha mãe ficou solteira, fui criada só por mulher. Sim. E a vida Cristiana, trabalhar e não depender de homem. Não trabalhar e não depender de homem. Ok. Já fui extremamente feminista. E depois que eu conheci Cristo e fui entendendo os desejos de Deus pro coração, do coração dele pra gente, eu não vou mentir para você. Esse modelo de vida onde você está em casa, dando atenção para as crianças, onde não existe uma carga profissional por trás, onde eu pudesse só fazer um stories. Oi, gente, tudo bem? Estou aqui ó, mostrando minha casa, meus meninos e tal. Deixa eu te falar uma coisa, onde é que assina? Quero agora. Entendeu? Mas, ao mesmo Eu achei tempo... que você ia falar, não queria. Quero, sabe por quê, amiga? Já tem muitos anos, eu ainda trabalho por uma necessidade de todas as coisas que eu quero conquistar. Vai existir um momento da minha jornada que eu vou trabalhar única e exclusivamente por prazer. Eu ainda não estou nessa fase, eu ainda tenho coisas materiais que eu quero conquistar na minha vida. Mas, de qualquer forma, eu ainda preciso trabalhar por isso. Se eu vivesse nessa situação que eu estou te falando aqui, eu trabalharia por quê? Única e exclusivamente porque quero. Eu não sou essa pessoa ainda. Entendeu? Eu não sou uma pessoa que trabalha porque quero. Tem também algumas mulheres que elas não querem isso. Elas Por isso que eu tô não dizendo. querem ficar no lar. Mas era onde Elas eu ia- querem Eu sair, já fui a pessoa que não trabalhar. queria. Eu acho que a nossa história é um pouco parecida. é muito. Eu era uma pessoa que se falasse assim, eu depender de marido. Mas hoje, vamos lá, só para terminar meu raciocínio. Mas hoje, mesmo nessa situação, Sim. onde eu falo, cara, eu assinaria agora, ao mesmo tempo, diante da minha história de vida, eu teria medo. Por quê?
essa geração, essa configuração atual de relacionamentos não traz, muitas vezes, uma confiança, de fato, para a mulher que está sendo... eu ia falar patrocinada, não é o melhor nome. Exposta a isso, né? Não, que está sendo... Que o homem que sustenta a casa completamente, qual é o nome disso? Sustentada. Sustentada pelo esposo, muitas vezes, no final da vida dela, ela fica completamente à mercê desse esposo. Porque se fosse essa configuração que a gente falou, pô, legal, é uma parceria, eu estou cuidando das crianças, você está cuidando das finanças, e está tudo bem, porque estamos estabelecendo o acordado para a criação da nossa família, isso para mim é uma criação de sucesso. Mas a minha história de vida me mostra o quê? Mas, amiga, esse homem amanhã pode virar as costas, entendeu? Não me deixar Mas nada e eu ficar com quatro esse aqui, o que é meu é seu, é nosso. Eu ando num carro bom, ela também anda. Ela tem Isso. um cartão, ela pode... É isso, é dos dois. e não é Porque assim que tem a gente muitos vê. maridos que quer a mulher em casa. E não tem nada. E assim, Não quer eu dar dou nada. tanto pra você, até pra comprar, um exemplo, um absorvente, precisa pedir pro marido. Sim, então não. aí também não compensa. Eu tenho essa vida, né? Eu trabalho com a internet hoje porque eu quero. Sim. Eu tinha um estúdio porque eu antes de casar, e hoje meu marido, assim, ele é o provedor do meu lar, né? Mas eu sou aquela que eu gosto de estar no lar, porém eu gosto também de estar fora. Sim. Sabe, gosto de sair, eu gosto de Ficar em ter a casa demais cabeça cansa, né? 100% Cansa, dentro do com lar, certeza, mas o muito. que é dele é meu. Eu tenho um carro, né? Eu ando até num carro às vezes melhor do que o dele, é nosso. Sim. Então, aí eu topo, sabe? Viver assim. Agora, se for um marido que vai, não, eu quero você aqui bonitinha, cuidando do lado dos nossos filhos, mas carrinho mais ou menos, eu vou te dar X por mês. Ju. Tudo pra pedir, entendeu? Aí não. Mas eu acho que tudo é uma negociação. Tem mulher que vive super feliz dessa forma. Então, mas e lá na frente não vai ter esse você tem um problema, igual você marido falou. que você consegue ter essa E condição. Eu tô essa falando, hoje eu confiança tenho também. Não, isso. mas deixa eu te Ter essa falar. confiança. Eu tô e falando assim, que eu tenho. Tem muitas mulheres que então, não conseguem mas ter. tem muitas mulheres que não conseguem ter porque o marido ele não vai conseguir pagar um bababá e você tem que ficar com os filhos. E ela queria trabalhar e ela tá presa porque ela tem que cuidar do filho. E você imagina a angústia que gera isso numa mulher? Não, mas Que é uma eu tô prisão, né? isso. Não, e a gente tem que pensar, gente, que assim, cada vez mais a gente tá vivendo num país onde a gente tá com cada vez pessoas com menos condições, né? E as coisas tendem a piorar. Então, a gente tem que trazer uma realidade que, ok, né? Meu marido pode me proporcionar isso, mas a grande maioria... Então, como é que ela vai resgatar esse casamento dentro desse lar? essa De condição. uma mulher que tá frustrada, de uma mulher que ela não tá feliz. Eu conheci um casal de 70 anos, há uns 2 semanas atrás, uma gracinha. Mas a frustração dessa mulher, ela chorava igual uma criança, porque ela teve que parar de trabalhar para cuidar dos filhos. Conheço muita gente assim. Entendeu? tem Então, assim, muitas. meu marido é muito Mas que bom. não Mãe- tiveram mãe uma de vida autista, glamurosa então, nem nada. Bem, não. Não, tiveram ela que... teve. Teve? Tá, Ah, o tá, marido não, conheço vários provedor, que mas não. ela se frustrou. Porque ela Entendeu? abdicou dos Ela sonhos abdicou dela. dos sonhos dela. Ela falou assim, inclusive, ela carrega uma culpa com o filho mais velho, porque ela acha que ela renegou ele, porque ela queria... tadinha. Entendeu? Então, ela estava ali tratando desse problema. Estava numa constelação Eu que a vejo gente muito foi. mães de autistas, né? Elas se anulam mesmo, deixam de trabalhar, muitas vezes está até com emprego público, larga tudo para poder cuidar do filho, porque são muitas terapias e tem que levar para a escola, muitas vezes terapia na parte da tarde, várias terapias, né? Então eu vejo muitas mães de autistas que vivem nessa amiga, é mais situação, largam difícil. tudo para poder cuidar dos filhos e da casa. E assim, eu tenho certeza que elas fazem isso felizes, né? Elas estão cuidando do bem mais Sim, precioso delas. Mas o que acontece que eu trago muito, que eu vejo isso muito com as mulheres, elas frustradas porque elas não podem trabalhar, não tem. Porque, se eu tivesse um marido, eu até quero trabalhar, mas eu não tenho quem fique com meus filhos. Sim. Entendeu? É uma situação diferente, né? Que assim, nós todas aqui, a gente tem Mas hoje. no caso dessas, amiga, que se ela é tiveram provedor. condições financeiras, por isso que me confundi um pouco. Aham. É só não. contratar uma babá. Enfim, não tinha... Mas acho que 70 anos atrás, 70 tá. não, 20, 50 anos Sim, atrás. pronto. Você tem um Entendi. casal Porque com homem hoje, machista. hoje muitas Ah, vezes, entendi, o que eu machismo acho... que a gente tá. homem machista, Porque o que eu acho nordestino, realmente tá uma ali, né? prisão é... Pô, eu já vi casais com a mesma configuração, mas financeiramente falando, era onde que não era compatível. Uhum. Onde o marido fazia e a esposa tinha que aceitar, porque não deixa de ser um raciocínio lógico para eles, tá? O marido fazia o seguinte cálculo matemático. Princesa, você vai ganhar R$1.500. Porque a pessoa, de repente, não tem ali uma habilidade extra e tudo mais, e o marido, sei lá, vai trabalhar como secretária, por exemplo, vai ganhar R$1.500. Sim.
Cara, R$1.500 é o valor que eu vou pagar para babá. Essa conta não fecha. E faz um cálculo matemático. Eu já teve uma vez que eu conversei com um casal, um amigo meu, e ela trazendo todas as frustrações dele, tipo aquela briga de casal que tá assim, os dois conversando. Sim, não... Ah, mas eu já te falei porque a minha vida acabou, porque eu fico em casa cuidando de menino, não sei o que, coisa tal. E ele sempre traz, sempre. São anos de casado e ele sempre traz o mesmo argumento. Mas você tem que ver que eu sustento a casa e para você não compensa, porque você vai trabalhar e ganhar X. E eu pago X para a secretária. É mais fácil você ficar em casa cuidando dos filhos que eles estão com... Aí eu falei para ele, olha, só um raciocínio. Oi, casal, tudo bem? Posso trazer aqui uma outra visão que talvez não tenha sido discutida nesses 20 anos de casado? Já pensaram no preço emocional? Porque, cara, eu vou falar de mim, Cristiana, pela minha sanidade mental, eu preciso trabalhar. Entendeu? Então não é mais. O que eu falei pra você é que vai chegar uma hora que eu falo assim, cara, eu vou trabalhar porque eu gosto, porque eu amo trabalhar, tá? Mas, cara, você não precisar pensar no fator dinheiro. Eles têm 20 anos que estão discutindo quanto que ela poderia ganhar no mercado. E outra coisa que eu não falei, mas pensei no dia do meu coração, foi, se ela tivesse começado há 15 anos atrás ganhando 1.500, hoje ela estaria ganhando muito mais. Né? Ela pode que ele não tá dando esses 1.500 todo mês pra ela, né? Não dá, exatamente. Não tá dando esses 1.500 pra ela. Ele não quer que ela faça. Não quer. É esse homem que eu tô falando. Ele quer ela em casa cuidando dos filhos. Lá, mas não quer também que ela faça. E ela é amarga. Isso ela é amarga. Sabe por quê? Porque lá atrás ela não soube falar não. Não se impôs. Não se impôs. Olha, pra mim é importante. Eu posso ganhar R$1.500, tudo bem, mas pra mim é Aí importante. uma mulher dessa mãe acorda, toca o terror. terror na família, vai pra Cadê academia, a começa a usar sabedoria? shortinho, o povo vai falar, ficou louca. Aí eu falo, louca? São 20 anos que eu tô falando que eu quero ir trabalhar, que eu quero viver minha vida, e tá todo mundo dizendo que mas, não, amiga, mas não vale a pena. adianta. Não adianta você ficar só... Nós já conversamos sobre isso nos podcasts. Não adianta só reclamar. Só reclamar. Só reclamar. Não vai resolver os seus problemas. Sim. Tudo bem que tem mães que... Ela colocou aqui, né, a Lud, a questão da mãe que às vezes tem que ficar com o filho, que o marido não tem condições. Gente, eu não sei. Eu acho que hoje só não fazem alguma coisa quem realmente não quer. Eu sei que é muito mais difícil. Eu acho que não é fácil. Não é fácil. Você correr, mas para você ir devagar, fazendo alguma coisa, sei lá, faz um bolo de pote, faz um negócio. A gente mesmo conversou na época que você estava querendo voltar para o mercado. Sim. Você teve o apoio do seu esposo. Não. Mas muito difícil, aí cara. nós estamos falando de um marido que não apoia e quer que a mulher fique lá. E que ainda não tem dinheiro. São vários fatores que fazem com que essa mulher fique oprimida. Eu estou falando de mulheres que às vezes se dão sempre uma desculpa que não fazem nada, porque o marido trabalha e tem os filhos e ela não faz nada. É difícil? É muito difícil. Só que realmente, se a gente tem uma força de vontade, você vai ter que... Vamos dar um jogo de cintura aqui. Cris, a gente tem várias situações. Tem a mulher que não tem o apoio do marido, tem a mulher que realmente ela tem um filho e não tem condições zero, é uma dificuldade. As suas pacientes, por exemplo, ela tem um pouco de condições, porque ela tá ali fazendo tratamento para diástase. Sim. Né? Então a gente tem vários tipos de mulheres. Acontece muito de seguidora que comenta lá. Então, assim, eu vejo muitas seguidoras minhas também, que às vezes me manda mensagem e fala assim, cara, eu tô com filho, meu marido sai do dia inteiro pra trabalhar, eu quero muito fazer o curso, eu quero muito... Quero melhorar de vida. E aí eu falo, você quer mesmo? Então vamos lá, né? Eu arrumo um desconto e a pessoa não adianta só querer. Porque tem gente que ganha um curso e não faz nada do curso. Eu vou falar de mim, então, tá? assim, eu acho Por que isso tem... ganhar não dá tanto valor, né? E eu acho que cada um tem uma né? história, tem uma realidade. Então, assim, é difícil a gente também botar tudo. Eu acho que para a grande maioria das pessoas, eu vou falar de Cris, tá? De mim. Eu acho que para a grande maioria das pessoas há uma dificuldade muito grande e de cunho emocional, que tem coisas que a gente tem que buscar lá na infância, que faz com que a pessoa fique numa vida dessa, não um ano, mas às vezes 20, 30 anos, e quando ela vê, ela simplesmente não consegue sair. Mas Cristiana, eu já passei por situações na minha vida que eu passei alguns anos correndo, parecendo um cachorro correndo atrás do rabo. Por isso que hoje eu não entro mais nesse mérito de dizer que é porque não tem força de vontade. Tem várias coisas que eu já vivi na minha vida, mesmo sendo cristiana, mesmo tendo uma personalidade forte, uma pessoa com dominância, uma pessoa que sabe o que quer da vida, mas em vários momentos, por questões emocionais, eu fiquei assim, ó, meu Deus, porque só que a única diferença é, devido à minha personalidade, à minha história de vida, um dado momento eu literalmente toco o foda-se.
Tá? Então, eu sou essa pessoa. Então, eu sou essa que talvez, na história que eu comentei aqui, amanhã o marido ia acordar, 6 horas da manhã eu estaria de shortinho na academia. Ele vai falar assim, e as crianças? Eu falei assim, não sei, te vira. Você também é Fui pai, pra né? academia, tá? Fui pra academia porque eu quero ficar gostosa agora. Então, assim, mas eu sou essa pessoa. Chega uma hora que o sistema não se abriu, a coisa não funcionou, eu vou ter que impor. Eu faço assim, eu vou impor e vai à força, e vai ser agora, entendeu? Mas isso sou eu. Mas eu entendo que a grande isso é a maioria das minoria, pessoas, é a minoria, eu também a sou grande assim, maioria, elas vão se simplesmente, ó, Se definhando, Se né? definhando. Você imagina, Gente. você pega uma mulher, a Maria ela tem 3 filhos, aí o marido E eu trabalha... entendo demais as pessoas que não conseguem andar. eu também. Porque em vários Também. momentos da minha vida eu não conseguia sair do lugar e eu falava, cara, eu sei o que eu tenho que fazer. Eu sei que E se eu sendo fizer forte tal como coisa, você é. forte como sou, eu sei que se eu fizer tal coisa vai dar certo, eu sei que se eu tomar tal atitude vai dar certo. E não existia força. O que a pra gente fazer. conversou aqui antes? Eu falei assim, eu tô com tudo pronto, mas eu não tenho tempo Sim. e eu preciso de ajuda. Sim. Entendeu? Então, Tempo, tempo, tudo bem, né? Você não ter tempo. Porque Então. você está trabalhando com 50 mil coisas. Sim. Aí você não tem tempo. mas deixa eu trazer Aí é diferente. Você vai, algum momento da sua vida, você vai procurar um tempo, porque você vai procurar um Mas tempo. deixa eu te falar, se eu quiser, eu arrumo esse tempo. Mas o tempo é prioridade, eu ia falar agora. É isso que eu ia falar. Se eu o tempo quiser, é prioridade. É o que tá Porque eu sendo tenho a 30 prioridade. projetos, e a Então- prioridade é fazer o podcast. Eu vou ter que arrumar um tempo, eu vou ter que tirar 2 projetos pra caber o podcast, alguma coisa vai ter que acontecer. Talvez pra eu ter um tempo maior, eu vou ter que abrir mão de alguns momentos com meu marido, Total. que são coisas importantes pra mim. Então a gente vai começando a colocar prioridades. Sim. Então, assim, eu venho trabalhando e construindo a vida, inclusive, que tá acontecendo agora, pra que esse tempo aconteça. Mas era totalmente inviável. Mas eu vou trazer a situação da Maria. Vamos pensar na Maria, a mulher com 3 filhos. Ela só tem o nível superior, o nível médio, não estudou. Ela não tem uma babá. Ela tem um marido que trabalha de porteiro, ganha, sei lá, 3 salários, pedreiro, ganha 3 salários mínimos, ou trabalha garçom, não sei. Pra tudo aquilo. E ela não tem quem ajude ela. Aí você fala assim, não, mas a Maria, se ela quisesse fazer um bolo no pote, mas ela tem um menino grudado na perna dela, Total. ela tem outro chorando, aí um tá doente, ela tem que correr A pro pia hospital. cheia aí de põe os louça. pias cheios de Pia louça. cheia de porque- louça. Então a gente tem que trazer a realidade, porque... Tal qual Mas ela são é. muitas. Ela é. Então, são muitas realidades, né? Então, É, mas é cada quando eu uma falando, na sua. não, eu tô falando isso porque quando Não a gente é- fala assim, é. não, quando a gente fala assim, não faz porque não quer, Isso é muito difícil. essa mulher, ela quer demais. Eu vou falar Não, um ela tem, negócio. quer a gente tá demais. falando das que, às vezes, Aham. né? Um Tem marido não condições e deixa, não faz. tem condições e não faz. E eu vejo muito isso também. Agora, essa daí, que tem 3 filhos, que o Não, eu marido trouxe porque você sai, falou assim, só não faz quem não quer. Você falou, não Muita é. gente, eu não falei todos, muita gente não faz porque não quer. Porque se dá desculpa porque tá difícil, porque o marido Sim, isso. existem Eu essas falando também. dessas pessoas, É, né? Porque existe. existe muito isso. As que procrastinam, a gente traz o exemplo que a gente começou falando aqui hoje. Não faz porque não E quer. tem, gente, aquele lance que a Né? gente falou também do apoio. Cris, eu fui criada pra fazer o quê? Carreira. Eu não fui criada pra casar. Vou ser sincera? Não, amiga, você foi. Não, mulher. Não, você foi. O Senhor me fez assim, eu tô falando pela minha mãe. Ah, minha tá. mãe que errou o Ah, percurso. sua mãe te criou, Deus fez do jeito entendi. certo, minha mãe fez errado. Sua mãe te Então criou vamos lá. pra não ser, entendi. Então, o que significa isso? Eu entendo que o casamento faz parte da minha vida. Sim. Existem Você permitiu mulheres. o casamento na sua vida. Existem mulheres, amiga, que ela não vai dar um passo se o marido dela não apoiar. É. Porque a única coisa que ela entendeu que ela tinha que fazer em toda a vida dela era casar e ter filho. A única referência de A única vida. referência, de repente, de uma mãe. Sim, existe E aí, de repente, demais. ela chega, sei lá, com 15 anos de casado, a vida tá um caos, extremamente frustrada. Você acha mesmo que essa mulher tem de onde tirar força se não for algo muito que a gente poderia falar aqui do ponto de Meteu vista louco, espiritual? Ou meteu louco igual a Cris, ou então, de repente, realmente assim, algo muito direcionado por uma força do Senhor, para ela falar assim, esposo, eu vou fazer. E o esposo, tem esposo que simplesmente domina, cara. Entendeu? E vai falar assim, não quero. Sim. Eu quero você cuidando da casa. Gente, eu recebo muito essas E tem mensagens. esposa que, deixa eu falar uma coisa, Deixa eu vou tem falar esposa do meu que quer chegar. marido. Eu conheço amigas que trabalham fora, chegam em casa, tem algumas que têm secretária do lar, mas não todos os dias, tipo faxineira. Quando o marido chega do trabalho, a roupa, que é camisa, só quem pode passar é a esposa, porque ele gosta do jeito que a esposa passa. E o jantar também. Só quem pode cozinhar é a esposa. Aí você imagina a pessoa Ave trabalha o dia Maria. todo, Tá aí ela morta. chega, pega o menino na creche, chega em casa, passa a camisa do marido,
faz a comida porque ele não gosta do jantar da secretária do lar. Mas eu vou dizer eu uma ia falar, coisa. Príncipe, Não, o que mas tem pra hoje é jantar aqui, amor, tá uma delícia. eu vou dizer justamente isso. Deixa eu te falar, a mulher deixa o marido mal acostumado. Sim, mas é isso que eu falei. isso que eu tô falando. Mal acostumado. Eu tinha na época que eu tinha um estúdio lá no Recanto, e aí tinha uma loja, ela falou assim, eu tenho que fazer janta Todos os dias. Os dias. Eu falei, Só se você não come fizer... comida nova. É, requentar Fala comigo, já ele fica vai. empurrado. Aí eu falei, como é que é? E aí, ela a vida toda fez. No dia que ela não fizer, ela não presta. Sim, não presta. Então, quem tá errado? Ela. Total. Então, assim, é a falta de amor por ela não colocar o marido pra é o que a gente respeitar falou mais o tempo cedo, falta dela. de limite. Ela não estabeleceu Meu limite, querido, não alinhou deixa eu te falar, expectativa. lá em casa é assim, eu falo que eu virei outra pessoa, hoje eu gosto de cozinhar. Eu gosto. Mas o meu marido casou comigo sabendo que eu não gostava e não sabia. Então, como é que funciona? Você Mas quer- é o que eu ia falar, não, eu ia falar quando a taça quebrou. Aí eu falei assim pra ele, meu marido é o seguinte, Do lance de gente, medo, né? maravilhoso. Não. Mas ele quer que ele tem, se ele chega em casa, eu não estou em casa, ele já fecha a cara. E aí tem algumas comidas que só eu tenho um secretário do lar, mas só eu posso fazer. Mas isso Quer rola. que eu faça? Mas isso daí é só, gostoso. amiga, mas eu. Não, isso uma aí eu gosto. delícia. Eu gosto. Gente, é maravilhoso, porque eu faço Tem quando eu coisa que quero. só eu faço. Eu faço quando eu quero. Mas isso que eu tô falando, por isso que é bom. Mas eu coloquei limite Agora vai lá eu fazer no todo início. dia. Eu falei pra ele, eu Eu falei, jogar meu panela amor, de feijão na cabeça dele todo santo dia. Meu amor, não é todo Ela quer dia. feijão Vai novinho, ter dia toma. que eu não tô afim. O que você gosta? Me especializei no que ele gosta, então eu fico super feliz. Mulher, né? Que ele me quer que eu achando. faça. Eu faço, Tem gente. dia que eu tô de saco cheio, eu falo, amor, não vou fazer. E ele Hoje eu não super tô afim. entende. Eu chego em casa todas as noites, eu cozinho. E tá pra mim, assim, eu faço porque eu gosto. Porque Tem dia é que você não algo quiser Mas no dia, que eu- fazer, no dia que eu não tô afim, eu falo. Vamos pedir uma Eu já, comidinha. do caminho mesmo, eu já ligo. Pode pedir a pizza. E deixa eu te Pode. falar, esses Que eu quero maridos comer que quente. cobram das esposas são os mais egoístas. Sim. São os mais. Não ajuda com Não os ajuda filhos, com não nada. ajuda em casa, são uns brutamontes. Mas, entendeu? como você falou, a mulher que acostumou. O que, A mulher que muita mulher acostumou, faz? total. Ai, o pai vai dar um banho. Ah, não, ele não sabe dar banho. É. Ai, não, o neném tá chorando. Deixa chorar, o pai não vai Deixa matar, chorar. não, Vai gente. vai O pai não. não vai matar, mas a mulher não. É só ela sabe cuidar do filho. Total. Só ela começa Me lá no início do identifico, casamento. me identifico. Meu marido ama minha comida. Nossa, ele ama minha comida. Aí Ai, ela ele só tá quer tão comer o apaixonada. meu. Aí ela tá tão apaixonada. Só quer fazer a E ela comida. casou ela foi criada pra ser Pra ser esposa. esposa. Sim. Que aquilo pra ela é maravilhoso. Ai, toda noite faz. Mas isso É com o lindo tempo no começo. cansa. Nossa, Conheço é alguém louco. que fala que não- A gente não tem que entender que suporta mais. casamento é longo prazo, gente. Casamento não é curto prazo. Casamento, se Não, a gente e tem pensa em marido que casamento quer que cristão... faça comida no almoço e na janta, tá? É, e tem que ser diferente. Tem que ser diferente, tem que ser novo. Não pode requentar o arroz do almoço pra Sim. janta. Olha, me dá até calor. Vou até tomar um golinho. Eu fico imaginando. Você quer mesmo uma comidinha diferente? É diferente. Tá achando que você tá no iFood? Eu não consigo nem imaginar um negócio desse na minha vida, entendeu? Eu já acho que eu faço Isso errado com os meus cansa. filhos, porque eu tenho secretária do lar, né, gente? Tudo bem. Lá em casa, na hora do lanche, é assim. Que é o quê? E foi eu que inventei essa história. Parece que a gente tá num hotel 5 estrelas. Ah, tapioca. Você quer tapioca? Com ovo mole. Você, pãozinho, não Na pode ser chapa, integral, na chapa. Aí você, tal coisa. E minha secretária já tá na dinâmica. Aí eu, lá no meu íntimo, no meu coração, fico assim, Cristiano, você tá criando péssimos Monstros. maridos. Monstros. Juro, pra tudo, eu acho que eu tô fazendo. Pra tudo, não. Pra quase tudo que tá no meu Não, amiga, controle. depois que você virou essa mulher dona de casa, você tá tipo, Amiga, né? Você tá demais. amiga, eu acordo e faço uma mesa. Mulher que, Daqui- olha, a gente tem que tirar foto. Daqui 10 anos você me conta. Tem que gravar. Não, mas aí que Não, tá. mas o tal de Mas fazer- por que é- que funciona? Não, mas Porque eu aí- faço só quando eu quero. Não, amor, mas esses vícios que você colocou aí pra sua empregada fazer, quando ela não tiver, você vai ter que fazer. Não, eu faço. Mas é de vez aí em eu quando. faço de vez em quando. Aí é legal. Mas eu vou te contar Não um tem negócio que a aconteceu essa obrigação, semana. Minha obrigação é que se secretária torna ficou 15 chata, dias né? de férias. Aham. Aí os primeiros dias de férias dela ficou top, né? Porque ela ficou de férias, as crianças viajaram com o pai, tava tudo sob controle. Era só eu ali e tal, me virava e tudo mais. Mas, daqui a pouco essas crianças chegaram. E era um tal de querer comer, um tal de querer lanchar, um tal de querer levantar e fazer o negócio é o seguinte. Deixa eu explicar aqui como é que o negócio funciona aqui. E eu trabalhando, né? Trabalhando. Ó, dá licença, baixa a televisão. E não sei o que, não sei o que. E eu falei, gente, eu vou pra enlouquecer. Aí eu organizei, deu Amiga, certo. mas o Diogo, ele não faz nada? De lanche, ele não De se vira lanche, em não, nada? não, ainda não. Não se vira, não. Mas ele se vira assim, de pegar, eu deixo frutinha lavada e tal na geladeira. A fruta tá Não, amiga. Ai, não, gente, você eu tô olha, péssima, olha, gente. tá em contradição, não queria nesses Gente, tô homens revendo a aí. minha criação Deixa eu hoje. falar uma coisa.
Ai, gente. Não casem com homem que a mãe lava Não. fruta pra ele. Eu lavo a frutinha. e Sabe por que que eu lavo, amiga. amiga? Sabe por que que eu lavo? A mulher Mas dele vai ter que lavar. Não, espera. É porque eu fiz assim com a minha secretária. Compra. Não, mas tem Não. tudo tem uma justificativa nessa vida. Tá revendo. Eu tô aqui, Eu tô revendo, eu tô vendo todos os meus... Não tá eu vi legal, nesses 15 não dias, amiga. Eu vi nesses 15 dias. E aí, por quê? Tem a fruta, do jeito que tá, quer comer. E a minha secretária, às vezes, do jeito que eu comprei, ela coloca lá. E eu falo, Índia, por favor, lava até pra mim mesmo, pra ficar mais fácil. Aí eu comprei uns negócios assim, a gente já deixa nas cumbuquinhas já Pra lavar lavadinha. dentro da geladeira. Dentro da geladeira. Mas Isso não tá corta fácil não, da né? secretária dele fazer. olha, e tal. eu acho Corta que não. Corto não, amiga, corto não. Vai morder, vai ter que morder. A minha secretária, sabe o que ela fazia? Ela pegava a Vai ter que maçã. morder, igual macho. Eu falo morto igual maço. Você não Lava e morde. Lava e morde, lava e dá uma Andréia, mordidinha. Andréia saiu, tava lá em casa e aí todo dia pegava. Eu não sabia, né? Porque às vezes eu tava fora de casa, então ela pegava a maçã, descascava e cortava bem pequenininho. Tudo bem. Até então não sabia, não estava lá muitas vezes na hora do lanche. Saiu na pandemia, fiquei sozinha grávida. Aí na hora que eu peguei uma maçã inteira, Entregou? não, mamãe, só como descascado e cortado pequenininho. Eu falei, não, a partir de hoje você come assim. Porque maçã a gente come assim, com casca. Porque é a casca da maçã que tem as fibras e tem as vitaminas. E outra coisa, se a gente estiver no mercado, se tiver numa praça, num negócio com fome, eu não vou ter faca lá, não. E lá em casa é assim. Briguei com ela quando ela voltou, não foi a Andréia. Falei pra ela, falei, Andréia, não quero mais maçã descascada e nem cortada. Pode até cortar, tira aquele meio, parte em 4 grandão pra eles morder e até com o Emanuel Aquelas tava com assim, vergonha. falei, Gente, mas não existe criação perfeita, né? É vivendo e aprendendo, amiga. Eu tô aprendendo, mas eu tô aprendendo. Esses 15 dias foram valiosos. O Indiara chegou de férias. Eu falei, eu nunca pensei tanto em uma mulher na minha vida, minha irmã. Sério, eu falei, sério, minha irmã. Pensei em você todos os dias da minha vida. Pensa uma pensando em pessoa você. que eu amo. Minha secretária. Andréia. Tava Nossa comigo há 8 Senhora. anos. Você é gente. doido? Quando ela falou Deus. pra mim esses dias assim, porque eu quero, vou tirar É férias uma de 15 família, dias, né? eu Veio brigar comigo porque tinha roupa pra quase passar. passei 15 dias sem André, mas Eu 15 dias. Ela é Aquele dia na sua Cristiana, casa, ela- e esse tanto de coisa pra passar. Eu falei, é pela misericórdia mesmo. Tu queria que eu tivesse passado roupa, criatura? Eu falei, tica, tá. E ela mal-humorada, foi ótimo. Eu morri de... Quando eu pra André, eu falei, Andréia, tu não vai acreditar no quê? A empregada a secretária, né? Da Cris tava emburrada, mal-humorada, que a gente ia fazer o podcast lá. Eu não acredito. Eu falei, gostou, não, não? ela que... Ela é dona da Não, casa. é porque ela tava chateada. Ela acordou chateada com as coisas que tinha lá dos problemas da vida dela pessoal, né? As coisas loucas Manda da um beijo vida pra dela. ela, amiga. Mando Já- demais, um beijo. Índia. Um beijo, gata. Te amo. Beijo, André. E aí... Não, e ela é assim, ela tira férias, dá 2 dias, tá mandando... Oi, Cris, tudo bem? Morrendo de saudades. Ah, a minha Nossa, assim como também, vocês... né, Eliane? Nossa, são 8 anos, gente. É da minha família. Foi minha babá, né, Eliane? Sim, é muito bom. É verdade, a sua foi sua babá, né? Não, aí minha ela babá, chegou, que eu lembrei agora, ela chegou agora de viagem, dizendo que conheceu um piriguete lá. Um piriguete não chama piriguete, né, não, gente? não. Homem não é piriguete, homem é um Pirigueto. peguete. Peguete, É, um peguete. peguete. Conheceu um peguete lá no Piauí e falou, ó, te prepara, Eita. te prepara, hein? Vai vir uma Vai vir coisa uma forte. coisa Coisa Vai forte vir aí. Aí ela, Cristiana, quer dizer que final do ano eu vou morar no Piauí. Aí eu falei, ô, Piriguete, conheceu o cara, passou 15 dias, minha irmã. Entendeu? Do tipo que tem dele lá, que tá cheio. Eu falei, vai, começa a aprumar aqui em Brasília mesmo, porque lá tu não vai A não. minha falou, sabe o quê? Ah. Tava com o namoradinho, toda apaixonada, tá até hoje com esse namorado. E ela falou assim, porque ele vai querer morar numa cidade de praia. Aí eu, é? Vamos ver. Nunca foi. Tá É lá, só verdade. na esperança, na expectativa. Eu falei pra ela, eu falei, tem nem uma esquentei semana minha que você cabeça, conheceu o mas cara, se você tá comigo há tivesse 8 anos, você tá achando que eu vou ficar preocupado com você? Não. Vai. Ô, gente, Morar lá. acho E a que oração? E a eu vou oração? começar a ficar 15 Manda dias na esse sua homem pra cá. casa, pra comer. Um dia eu quero tapioca, um dia eu quero pão com ovo. Amiga, aí lá em depois casa é eu venho assim, pra cá. e é assim até hoje, não mudei Depois não. eu vou pra casa da Ju. Tá bom. E é assim, lá em casa eu não mudei ainda não, entendeu? Mas assim, eu vou Tô ajustar. precisando de ser cuidada, assim. Essa de alguém. parte, e é muito, não vou mentir pra você, tá? Realmente é uma coisa que a gente fez. Ah, E tem é, outra é coisa. gostoso, é. Na comida ainda tem a carninha pro almoço e a carninha pro jantar. Repete-se arroz, feijão, o que tiver, mas geralmente... E não é porque em a casa gente também é faz, é assim. porque ela acaba fazendo de modo que no outro dia, por exemplo, se eu for levar pra clínica, quando eu vou pra clínica, aí, por exemplo, eu já Já levo tá a marmita, prontinho, já foi né? do almoço de ontem, entendeu? Sim. Então a gente meio que dá uma brincada pra não comer toda hora a mesma coisa. Uhum. É, também é bom, né? É Eu bom. tô- Lá em Tem casa também secretária, é né? assim, Então faz tem essa almoço, facilidade. Aí janta, ela sempre deixa mais ou menos pronta, aí eu finalizo, né? Não, eu como eu uma não tenho salada. criança, então... É, não tem pra necessidade. Gente, você mas não eu- tem. mas a minha Então- maior criança é o meu marido.
Ah, não, meu marido é Entendeu? homem, adulto e ele... Não, mas ele gosta de chegar, Aham. ele gosta de ter janta, ele gosta que organize a mesa, ele gosta. Sim. Então, É como bom, tem ela homem lá, gosta, eu, sim. Todo né, mundo gosta, eu também gosto, né? É. Mas assim, o que eu tô falando, talvez, com certeza se eu tivesse filho, eu ia ter que ter pessoas, mas eu Sim. não tenho. Mas eu gosto. É. E pra mim, organizar a mesa, tem dia que eu não tô afim, não vou fazer. Mas como que funciona na sua casa? Você cuida de tudo ou você tem pelo menos faxineira? Tem mesmo? um diarista. Ah, É. tá. Então, uma vez na semana. Então, é diarista que lava, passa roupa e arruma E a casa. você mantém. Eu mantenho, a gente só dorme. Nossa, eu em mantive casa. minha casa toda arrumada esse período sem ela. Eu Agora, antes- não, agora gente, eu sou não a pessoa tem que faz home necessidade, office, então tá? agora eu vou cuidar um pouco mais de casa, né? Então, eu eu antes de trabalho ter muito filho em casa. também, eu era só, não tinha Não problema, precisa. Não precisa. Não tem necessidade. Não tem. Aí depois... É muito Era só bom, diarista. né? Não vou dizer que é ruim, não. Com certeza. Quem é que não quer chegar em casa todo dia e ter as frutinhas cortadas? Cortada não, lavada. Lavada. Não, mas eu ia querer cortar. Você querer cortada, né, amiga? Se eu tô Tá pagando. certo. É verdade, mulher de Deus. Eu Nossa, mulher, 40 anos, cortando sozinha. Ai, mas é Mas isso, quem gente. sabe, a gente... né? Não é uma coisa que eu descarto. Mas não. uma das coisas que eu falo muito, sabe o que que é? Eu falo muito com as crianças isso, e esses dias eu tive até uma conversa com o pai dos meninos em relação a determinados pontos da criação, os quais a gente não concorda. E eu tenho para mim, né, eu vim de uma família extremamente humilde, o pai também, e eu falo para os meus filhos, eu decreto isso para os meus filhos, eu falo, vocês, o piso de vocês é o meu teto, entendeu? E por isso que eu falo esse lance de uma má criação, uma criação sem limites, por quê? Porque eu não quero que eu diga assim, não no sentido de deixá-los mimados. Os meus filhos, eu acho que vocês conhecem, eu não tenho filhos mimados, meus filhos não têm uma percepção de alto valor, não Sim. tem tablet, então assim, é uma criação realmente muito simples. Mas o que eu desejo para eles e o que eu faço de tudo para ter é que eles não precisem voltar para o ponto 1. Então, se eu conseguir Eles entregar sempre para vão eles. acima, né, Vamos amiga? lá, porque Sempre eu acho vai. muito frustrante. Eu vou falar de uma realidade que a gente vê também, principalmente com essas criações muito mimadas. Pais que prosperam, aí dão uma vida de príncipe para os seus filhos e os filhos não conseguem sustentar. E aí, daqui a pouco, o filho está tendo que voltar. Casou. Vamos lá, esse príncipe se casa. Ele não tem condições de pagar um aluguel básico, não tem condições de ter um salário legal, aí volta pro básico, ter que faxinar e tudo mais. Então, assim, eu faço de tudo, claro que não está no meu controle o que serão os meus filhos como adulto, Sim. né? Mas eu faço de tudo para que os meninos possam começar a jornada deles a partir de mim. Sim. Eu vejo famílias, vamos falar de questões geracionais, e a gente poderia trazer isso sobre uma ótica espiritual, que é onde eu decreto direto para os meus filhos, palavras de decreto espiritual sobre a vida deles. Sim. Mas a gente poderia falar também sobre a própria lógica do dia a dia de qualquer família. Eu conheço famílias que de geração em geração só prosperam. Então, filhas ou filhos que receberam, não estou falando herança porque o pai morreu, mas vieram de uma família extremamente próspera, dali prosperaram mais, dali prosperaram mais, dali prosperaram mais. Por que eu tenho que acreditar que eu vou construir um legado e os meus filhos, quando se casarem, vão ter que morar, sei lá, num apartamentozinho, não sabe? Pode acontecer? Pode. E aí é a vida deles, tá, gente? É a vida deles, eles vão ser adultos, eles vão se virar e eles vão prosperar. Mas o que eu faço é para que eles tenham um nível de mentalidade, porque para mim o jogo é definido com o que eu penso e não com o que eu tenho financeiramente, e sim sobre uma mentalidade de, cara, não existe escassez. As coisas estão disponíveis. Eu fui criada num sistema onde que talvez, no primeiro momento que eles se casarem, ou tiverem a sua própria casa antes do casamento, eles possam ter, de repente, a secretária que corta a frutinha. Entendeu? Não precisa voltar para o passo 1. Porque eu posso falar de mim. No momento que eu saí da minha casa, a minha vida era mais difícil, porque minha mãe sempre criou a gente com empregada, até porque eu trabalhava fora. E então, quando eu fui morar sozinha, porque antes de me casar eu morei sozinha, minha vida era muito mais difícil só do que morando com a minha mãe. E tá tudo bem. Então, eu não morri por causa disso. Então, se isso acontecer com os meus filhos, eles não vão morrer por causa disso. Sim. Mas eu desejo que da minha vida, eles se casem e que eles possam, sim, ter uma vida profissional Abundante. e tudo mais abundante para só seguir a vida deles. Sim. Né? Porque a Esse é gente o tende desejo a de acreditar toda de que, mãe, né? nossa senhora, eles vão voltar pro zero. Eu não quero que meus filhos voltem A pro gente zero, também não minha pode irmã. também desvalorizar tudo, né? Pronto, existe Porque- toda uma não, história porque que está sendo construída. Porque, por exemplo, o meu avô, o nosso avô, era assim, não, porque eu vim do zero, passei dificuldade, então os meus filhos também precisam fazer, Eu não vejo dessa passar forma. por essa trajetória. E não é assim, não é, né? não Se é. você Então, coloca, Né? né? Pra Se você pular coloca, essa etapa do sofrimento, pra quê? Pra quê? E menina? você pode
feio é um pai que tem condições, justamente condições, deixa o filho passar necessidade, porque ele quer ensinar daquela forma, Sim. com o sofrimento, com a dor. Não tem E assim, necessidade. se você colocou, enraizou nessa criança que aquilo ali, aquele dinheiro ele não ganha, né, não veio do nada, Total. né, do Sim, valor que é ele precisa criação, dar né? aquilo, né, que é o que você falou, Sim. ele pode muito bem ser uma criança próspera, um adolescente, um adulto próspero, sem precisar ter ele prosperado, né? Exatamente. O problema é que talvez os pais não conseguiam passar, né? Na ignorância do nosso avô, ele não conseguia passar. É porque o que acontece? Esse passar, ele não é falado. Não ele é, não é porque você é falou. atitude, São é. atitudes. E as atitudes é que define o jogo. Então, as atitudes dos meus filhos vêm uma pessoa, uma família que está prosperando. Agora, tem muita gente que espera chegar um dado momento e falar: seu pai lutou muito para construir, mas o moleque não lutou para nada. Para ganhar um tablet, ele ganhou um por ano. Sim. Então, o que esse menino entendeu sobre lutar? Ele não lutou nada, entendeu? Então, É porque o indiretamente, sofrimento... indiretamente ele vai lutando. aprendeu que é tudo fácil, E entendeu? o sofrimento para uma mesma pessoa pode gerar ou essa rejeição de, por exemplo, meu filho vai passar necessidade, ou pode também, não, eu vou dar daqui para frente, ele vai saber dar o valor, vou educar dessa forma. Né? Uma única pessoa pode ter Duas duas visões, total. assim, fala, cara, não, eu vou fazer assim, vou fazer assado. Meu marido já passou muita dificuldade, veio de uma família muito pobre. A minha sogra, assim, se eu contar a história delas, assim, muito, muito sofrida mesmo. E aí ele pensa, tem esse pensamento, se eu passei dificuldade, não vou deixar o meu filho passar dificuldade. Já tem um outro marido, um outro homem que já pensa o contrário. Não, eu passei dificuldade, meu filho vai passar também, porque ele precisa aprender dessa forma. Então, Sim. né, isso não. é muito... Igual assim, eu tiro muito a minha relação. Meu pai e minha mãe, por exemplo, não vieram de família ricas, né? Tiveram as dificuldades deles, mas quando casaram, passaram algumas dificuldades. Mas meu pai nunca criou a gente com nem regando demais e nem tirando demais. Foi a minha criação. Aqui, você quer ter um carro, mas para ter um carro você tem que sustentar um carro. Total. Então eu vou te dar o carro, mas você vai ter que bancar esse carro, né? Você tem PVA, você tem... Então que eu dou, mas você tem que saber que isso tem um custo. Total. Concordo com esse tipo de criação. Exatamente. Gente, você agora quer você tem um tablet filho todo adulto. ano, mas o que você está fazendo por isso? isso. Né? Pra quê? Né? O que isso vai mudar o que você está movimentando para que isso aconteça para você, que isso chegue? É uma conquista. É. Se a pessoa não tiver essa percepção clara desde pequenininho de que tudo aquilo que ele tem, existe uma conquista para aquilo, ele só ganha. Ele só ganha. Eu já vi criações perde a onde graça. perde o sentido. Perde a Ó, graça, quantas não pessoas tem- eu já vi assim, o moleque foi mal na escola, sei lá, tá tendo já adolescente, vamos lá, já adolescente, tá dando problema de repente ali, sei lá, não sei com drogas, não sei qual exemplo eu poderia usar agora. Aí no final do ano a família vai viajar. O moleque vai passar 15 dias em Miami. Eu presenciei isso. Eu Deixa eu te falar trabalhava uma na coisa, concessionária. eu vou falar de mim. Meu amor, família vai pra Miami, mas deixa eu te falar uma coisa, Você você em não casa, vai. você não vai. Você vai ficar na casa da sua avó, porque você passou um ano miserento, me passando raiva e não fez nada do que deveria ter feito. Amiga, Ai, mas mas ainda acontece vai. que vai ter o espírito de rejeição, problema, Mas se ainda vira vai que a família pra toda organizar. vai e ele vai junto. Eu já conheci um pai, né, rico, dono de concessionária, eu trabalhei nessa concessionária, que os filhos eram gêmeos, e um dos filhos super concentrado, assim, centrado e responsável, o outro, porra louca, né? Desculpa, gente, palavrão. Mas assim, Dá pra virada. Dá pra o que virar. o pai fazia? Em vez de corrigir, tirar, impor, brigar, não, pegava, comprava uma passagem internacional e mandava ele pra fora. Meu Deus, Claro. que castigo. né? Sempre foi assim. Então, assim, Castigo bom, eu quero também. castigo. aí qualquer Vou problema continuar que errando pra ter acontecia. esse castigo. E aí o outro também não era tanto, era um pouco. Uma vez ele chegou dentro da concessionária, ele entrou tão rápido, a polícia atrás dele, deve ter feito merda, ele fugindo da polícia, entrou dentro da concessionária, o trabalho do pai dele, uma coisa séria, a gente lá. E ele sempre fazia isso. Ele pegava o filho, comprava uma passagem internacional e mandava pra fora. Tipo assim, não me traz problema aqui agora. Tipo, ele levava o problema pra longe, dizendo que o problema tá aqui. Aí você Deveria imagina essa resolver pessoa aqui. lidando com problemas na vida adulta. Nossa. Não vai, não, vai vai. conseguir. Não existe Não senso de sabe. responsabilidade. E Não você saberá imagina esse lidar. menino que não sabe a conquista de ter uma viagem, de ter um tablet. Ele vai. Como é que ele vai tratar uma mulher? Total. Por que eu tenho que conquistar essa mulher? Essa Por mulher tem que me quê? servir. Ele vai falar que não. Aí vem o cara imundo dentro de casa, que ele. Não, mas ela tem que me servir. É um machista. Porque minha mãe me serviu, tudo que eu quis eu tive. Porque vem você agora dizer que eu tenho que te conquistar. Que você tem que fazer por você. Aí é Que aí aquela você pessoa vê que da o onde pouquinho de vem, dinheiro que né, recebe gasta determinadas todo. personalidades. Você vê Mas da onde nesse que caso vem. aí tem um namoro, né? Que aí o namoro você já começa a ver a postura.
Aí já não engana. Um cidadão desse não engana uma menina. Ela casa sabendo. Sabendo. Vai mudar. Não Mas muda. eu acho que engana um pouco. Eu acho que engana muito. Também acho. Porque Não depois concordo que com você, casa, muda muito, né? Gente, Gente, as eu pessoas elas vão piorando, né? não... Piora, mas Amiga, a eu gente não só sei. sabe o que é o casamento quando a gente casa. Quando a gente... Quando Não, a gente é namorada, por A gente mais só vê que o bom. a gente não consegue ter É a muita dimensão paixão, do nível né? de responsabilidade que aquela pessoa vai precisar ter no casamento. Então você Depois tá de namorando. filhos, gente, É. tudo muda muito também. Filhos, gente, como que você tem condições de saber como é que aquela pessoa vai ser como pai? É. Existem filho, pessoas não, que com são pai não dá pra altamente saber, não. amorosas com crianças, 3 segundos. Não, e olha só, esse cara que ele é acostumado a quê? Ele faz uma merda e o pai dá uma passagem. Aí o que ele faz com a namorada? Ele até é um cara legal, porque o presente é um jeito de você recompensar alguma coisa. recompensar. Aí ele tá enchendo essa mulher de presente. Presente, viaja com ela ainda. E assim, mas na verdade a vontade dele não é conquistar ela. É tipo assim, a vida é assim, é dar as coisas pras pessoas. E vai ser com os Mas, filhos, é. assim, com Não, tudo. e aí quando casa, aí ela vai reclamar, não, mas você fazia isso. Você tem tudo. Você tem tudo, entendeu? Quantas pessoas são assim, gente? Eu já vi criações, tanto de, no caso, meninos, crianças, né? Eu já vi amigas minhas ricas, cheia da grana, de falar assim, digamos que seja Gabi o nome da minha filha. Mas Gabi não pode reclamar. Gabi estuda na melhor escola. Eu falei, não, mas eu não tô falando de escola, eu tô falando de disponibilidade, de atenção. De atenção. Gabi tá Carinho. achando o quê? Mas eu preciso trabalhar pra Gabi ter tudo que ela tem. Gabi viaja 2 vezes por ano, viagem internacional. Gabi tem tablet, Gabi tem isso. Quer dizer, a manifestação de faltando amor. pra essa menina? O que falta É, pra essa menina? é só Pra ficar bem reclamando material. desse jeito? Sabe o que a Reclamando de menina barriga quer? cheia. Um sábado, indo com a mãe pro cinema, talvez. É, pra um parque, Ela não quer brincar, tablet, correr. ela não quer nada. Ela quer a mãe, ela quer o pai, mas ela não presença. tem. Né? Então é muito complexo. Nossa, isso acontece tanto hoje em dia, meu É o que Deus. mais acontece. É o que mais É acontece. o comum, na verdade, né? Hoje em dia. Então, é Meninas, isso, eu acho que é né? isso. Finalizamos o nosso episódio de hoje. Tudo que tinha pra falar foi falado. Mas é o mover do Espírito Santo, né? Eu Sim. acho que Vai né? direcionando Vai a gente. direcionando a Direcionando. gente, com certeza. Vamos apresentar as roupas, né? Clã by sim. Gabi, né? Sim. Então, Gabi, dona e proprietária da marca Clã. Que tá linda, Olha por que sinal, linda. essa roupa. Tá aí, Ju. Da Ju. Esse aqui, quando eu cheguei, eu já apaixonei, gente. Maravilhoso, Isso é. Quer Eu amo manga bufante. mandinha e uma saia não muito Tá curtinha. muito estiloso e Bota, elegante, né? bota, sandalinha. Então, gente, tweed é riqueza, né? Maravilhoso. Cris. Vamos lá, gente. Tô aqui com a saia curtinha hoje. Isso aqui é uma sainha, um cropped. Cropped e lindo. Lindo. Eu, né, tô aqui também de... É um shortinho. É um short saia, Short né? saia, Short com saia. E recortes. esse blazer capa, que eu Blazer acho capa super maravilhoso, estiloso, super elegante. chique. E a Gabi nos vestiu hoje. Sim, Sempre, né? É, sempre. Então, os looks que vocês têm visto aqui é da Gabi, né? Em todos os Clã by episódios. Gabi. Isso. Pronto. Gente, obrigada. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Um beijo. Tchau, tchau.